Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. Grande Cid, começa agora mais um NapaCast numa noite fria, acho que 5 ou 4 graus em Bragança Paulista. Registrem essa marca, incrível esse frio de hoje, uma delícia. Edu, oi. E hoje o papo será com quem, hein? Cid, hoje o papo promete, a gente tá chegando aí perto das Olimpíadas 2021. Cara, é o seguinte, Cid, a gente vai entender que era pra sair a lista de convocação hoje da galera que vai pras Olimpíadas, mas não saiu, a gente vai entender por quê, mas vai sair amanhã. Mas, cara, hoje a gente recebe ele, presidente da Confederação Brasileira de Atletismo. Eu não sei falar atletismo, você percebeu? Essa é a minha maior dificuldade, ó, eu já vou adiantar, a maior dificuldade do meu podcast hoje vai ser falar a palavra atleta e atletismo. Trava minha língua, cara, olha, virou um trava-língua. Então estaremos com Vlamir da CBAT, Confederação Brasileira de Atletismo. Palmas para o Vlamir. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Mas, Cid, agora chegou a hora do quê, Cid? Hora do merchan, Edu. Hora do merchan, os nossos apoiadores, Cervejaria Bragantina, Nova Casa Alves também que nos apoia e os nossos parceiros que presenteiam os convidados. Então temos aqui Café Aromas de Bragança, o café mais premiado do mundo, um presente para o Vlamir. Sensacional, muitíssimo obrigado. Aí. Temos também, Vlamir, mais um presentinho, esse tem que ir pra família, acho, hein? Chocolate Nicolate. Maravilha. Podemos marcar minha volta já pra cá? Pode deixar aqui no cantinho. Maravilha. Vamos deixar aqui pro fundo aqui e tal. Obrigado. Vamos pôr essa sacolinha pra cá também. Isso. Muito bem, presentinhos pro Vlamir. E estamos falando de esporte, mas o Vlamir tá todo numa estica de terno, mas eu trouxe o boné também do NapaCast pra você. Maravilha. Um momento de sol lá na CBAT. Sempre. Sempre, dá pra usar. Vlamir, obrigado. Eu que agradeço. Prazer enorme estar aqui, Edu. Obrigado mesmo de você estar aqui. Obrigado mesmo de você compartilhar com a gente tanta informação, tanta coisa boa. E ele já chegou diferente. Gente, eu tô na câmera aberta aqui, filho. Eu quero estar na câmera aberta. Olha isso. O cara chegou e trouxe um monte de presente pra gente sortear. Presta atenção nisso. Um monte. Hoje vai ter muito sorteio no podcast. Então, quem estiver participando ou chegar, eu vou anunciando durante, mas nós temos vários presentes. Eu vou anunciar alguns deles. Você quer, Vitor? Quer? Fala aí, Vitor. Abre o seu microfone, eu quero falar com você, cara. Quero. O desafio hoje vai ser, sei lá, um tiro. Não um tiro de tiro, um tiro de corrida. Rola? Eu tenho um joelho ruim, mas a gente tenta, né? Tenta. Só pelo brinde? Com certeza. Caramba. Revezamentinho com o Fernando? Ah, não, então tá, eu ganho, tranquilo. Eu ganho. Ganha do Fernando ou ganha a corrida? Vamos lá. Olha só, eu vou deixar aqui do ladinho. Isso aqui eu vou contar daqui a pouquinho, porque é muito importante, porque o Pablo está assistindo. Eu vou falar daqui a pouquinho desse aqui, em especial. Parceiro. Mas olha o que nós temos aqui. Ele trouxe da seleção oficial meias da Nike. Olha quantas meias da Nike nós temos aqui. Uma porrada de meias da Nike. Nike, patrocinador oficial do atletismo nacional. Olha aí. Temos também chinelo da seleção brasileira. Chinelo da Hurley. É assim que se fala? Exatamente. Hurley, também patrocinadora da seleção. Olha que lindo isso. Temos também... eu não vou falar o nome, eu vou falar certo. Ó, bolsa de corpo. Eu já falar, Exatamente. Pochete. Como que se fala, Fernando, aqui em Bragança? Bolsa de cintura. Bolsa de cintura da Nike, também patrocinadora oficial. Isso. Temos também aqui... Olha quanta coisa ele trouxe pra gente. Um livro, ó, O Brasil Torna-se Olímpico, de Márcia de Franceschi Neto e Christian Walker. Acho que é isso, né? Exatamente. Fala um pouquinho sobre o movimento olímpico até 1936. Olha que livro lindo. Tô aqui agora, Fernando? Você muda tudo, Fernando. E agora mais um livro também. Olha que livro incrível. Mulheres no Pódio, a empolgante história das atletas brasileiras. Falando aqui do atletismo feminino. Esse livro é interessante, essa foto da capa já merece um registro. Essa é a Aida dos Santos. Nós estamos falando da Olimpíada de Tóquio agora, né, que começa logo mais. A Aida foi a única atleta a participar da última Olimpíada em Tóquio. Em 1964, ela foi no salto em altura, ficou em 4º lugar e tem uma história de vida fantástica. É viva ainda a dona Aida, uma referência para todos nós, um exemplo. Então, meus cumprimentos para a dona Aida e para todas as mulheres do atletismo. E olha isso também. Olha isso, olha isso. Camisa oficial feminina da seleção. Onde eu tô agora, Fernando? Tô lá. Camisa oficial da seleção feminina.
camisa oficial da seleção masculina. Olha isso, gente. Olha a qualidade dos prêmios que nós temos hoje. E como faz para ganhar? Não vou contar. Assista a live inteira e durante a live vocês terão dicas de como participar do sorteio. E temos mais brindes especiais. Agora um brinde local, mas que é muito importante falar, porque nós temos aqui em Bragança um laboratório chamado Axigram, Bragantino, profissionais bragantinos, proprietários bragantinos, e é o primeiro patrocinador local da CBAT. Então, sinta essa experiência. Olha que linda essa caixinha. E são os protetores solares da Solst. Quem já viu o protetor solar da Solst rodando aí? É fabricado aqui em Bragança, gente. E são os patrocinadores oficiais da Seleção Brasileira de Atletismo. Vou falar atletismo muito hoje. E além do protetor solar, um protetor labial também da Solst. Grande Pablo e toda a equipe da Axigram, que inclusive nos ajudou a ter esse papo hoje aqui. Então teremos também mais 2 kits da Solst. Caramba, é muito prêmio. Eu vou deixar aqui do ladinho, o João vai me ajudar depois, e depois eu coloco de volta aqui na mesa. Deixa eu só colocar aqui do ladinho. Nossos agradecimentos, né? A Solst, como você colocou, o nosso primeiro parceiro local de Bragança, né? Uma empresa bragantina com um trabalho de excelência, o Laboratório Axigram, que agora começa a exportar, né? Levando o Bragança para o mundo. Isso é extremamente importante, né? Um produto de altíssima qualidade e, inclusive, super importante para a performance dos atletas, né? Então, nossos agradecimentos aí ao Pablo, à Cecília, né? Todo o trabalho da Solst. Para nós é um orgulho estampar o nome da Solst na Seleção Brasileira de Atletismo. É um orgulho ver aonde a Solst está chegando, né? A gente tem que dar mérito também para eles, porque é algo absurdo. Um produto local, um protetor solar dentro de um mercado tão complicado, e eles conseguiram desenvolver um produto tão bom, tão bom. Eu uso para minha careca, viu, gente? Só para entender, para quem tá... Ouviu? Não, Vitor, é sério. É um produto de excelência, produto absurdo, cara. Um produto fantástico. E o que é muito legal também, a preocupação, né, do Pablo, da Cecília, da dona Luzia, né, da Farmácia Central e do Laboratório Axigram. Eles fizeram um programa que se chama Atleta Solst. Né? Então, existem vários atletas, mais de 50 atletas do atletismo nacional, que têm esse apoio da Solst. Então, ao comprar um protetor solar da Solst, você coloca o código do atleta e 10% dessa venda reverte para o atleta. Que então, legal! É um patrocínio inteligente, é uma coisa fantástica. Então, meus cumprimentos aí à Solst, a todos aí. Isso contribui muito para o atletismo nacional. Legal. Então, você que está nos ouvindo aí e é local e é daqui de Bragança, da região de Extrema, enfim... Olha que bacana, que oportunidade ímpar também, a gente vai falar isso durante o podcast, mas de apoiar essas pessoas que carecem tanto de apoio para conseguir desenvolver o seu treinamento, para que se preparem e cheguem nas Olimpíadas preparados para que a gente possa ouvir o nosso hino nacional no topo do pódio. Olha que maravilha, arrepia, não é? É fantástico. Sobe a bandeira, putz, a gente vai falar muito disso. Única. Vlamir, vamos começar do começo? Vamos lá. Essa voz de... locutor de telemensagem, horóscopo. Você poderia falar o horóscopo do Fernando, que é signo de quê, Fernando? Capricórnio? Olha que voz. Capricórnio. Olha a voz. Não entre num sorteio, hoje não é um dia de sorte. Ai, Fernando! Já era. Amanhã, quem sabe? Amanhã, quem sabe? Talvez. Amanhã, quem sabe, talvez. Mas que voz, você já foi radialista ou não foi nada? Não fui radialista. Mas locutor das provas, ninguém nunca te chamou para... Também não. Que acho que deve ser o cara falar, vamos começar a prova, o presidente da CBAT tem a voz mais grave. Olha, em alguns festivais de atletismo aí, principalmente do Vale do Ribeira, que a gente realiza, eu costumo ser, sim, o locutor, mas é por falta do som, aí precisa alguém que fale alto, né? Então eu assumo o posto. Que legal, Vlamir. Vlamir, quem é o Vlamir? Só pra galera que tá nos ouvindo entender um pouquinho quem é esse novo presidente da CBAT, quem é esse cara que tá falando comigo hoje. Legal. Vlamir Mota Campos é um gestor nas veias circula sangue de atleta até hoje, um apaixonado pelo atletismo, alguém que busca devolver ao atletismo tudo que o atletismo me fez, alguém que foi forjado nas pistas de atletismo e trouxe os seus valores além do berço, né, o valor conquistado nas pistas de atletismo. Um consultor legislativo, um cara com 52 anos de idade, mas absolutamente sonhador, e tem absoluta esperança que com muito trabalho vai conseguir transformar
o atletismo nacional como uma grande ferramenta de inclusão e transformação social. Que legal, cara. Que Mais gostoso ou ouvir menos isso, cara. isso. Que discurso, cara. Que lindo ouvir isso. E, Vlamir, antes da gente entrar, só para entender essa parte que eu não entendi um pouquinho, o que é o consultor legislativo? O consultor legislativo é aquela... Eu fui consultor legislativo do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, né, por mais de 20 anos. O consultor legislativo é o cara responsável por transformar uma ideia numa minuta de norma legal. Ou seja, nas câmaras, no Senado, na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, existem as pessoas que são responsáveis por transformar a ideia do vereador, do deputado, do senador, num projeto de lei, numa minuta de decreto, enfim, numa minuta de norma legal que possa tornar uma lei, né, uma norma com vigor. Eu fui na Câmara dos Deputados dentro do Congresso Nacional, 10 anos eu fui consultor legislativo na área de Segurança Pública e Defesa Nacional, na Comissão de Defesa Nacional, depois na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, trabalhei também como consultor na Lei Pelé, que é a lei que rege todo o esporte. Hoje eu estou na iniciativa privada fazendo o mesmo trabalho. Ou seja, tudo que o nosso dia a dia, todos os nossos direitos, nossas obrigações são regidas por lei. Muitas vezes o empresário precisa alterar uma norma legal e não sabe como fazer. Então o papel do consultor legislativo é pegar aquela ideia, transformar numa minuta em algo que, tramitando numa Câmara Municipal, tramitando na Câmara dos Deputados, tramitando numa Assembleia, possa tornar uma lei. Você fala, Vlamir, mas como isso é possível? Existem alguns pré-requisitos que uma norma tem que atender para poder virar uma lei. Entre elas, constitucionalidade, legalidade, técnica legislativa, adequação orçamentária ou financeira. Então não adianta eu falar, olha, eu quero fazer um projeto de lei onde todo mundo vai ganhar muito. Bom, ok, quem vai pagar essa conta? Isso não é possível. Né, amarrado. Então o papel do consultor legislativo é isso, pegar essas ideias e colocar numa minuta de uma norma legal que possa ser levada a cabo. Eu já estou nessa levada há 29 anos, né? Graças a Deus, sou muito bem sucedido, tive muito sucesso quando estava no governo e fora também. Isso é muito legal, né? Porque qual a função, como é que é o trabalho do consultor legislativo? Ele começa onde termina o trabalho do advogado, né? Porque o advogado faz cumprir a lei, o consultor legislativo entra, ok, não tem lei. Como é que fica isso? Então você tem que modificar, você tem que criar uma outra norma e essa é a função. Tenho muita experiência, fui consultor legislativo, por exemplo, da Federação Nacional dos Policiais Federais, que é uma das maiores entidades de servidores públicos do Brasil, com maior seriedade, com maior amplitude. Tive o prazer de ser consultor da federação por 10 anos. Estou agora há 17 anos consultor legislativo da Unaslaf, que é uma associação que trata do pessoal hoje da Receita Federal, mas eram servidores da Receita Previdenciária e estão na Receita Federal. Então é o topo do serviço público e, enfim, é um trabalho super... Eu sou apaixonado pelo trabalho porque eu tenho certeza que através da consultoria legislativa a gente consegue construir um país melhor também, né? Através de boas normas. Eu não imaginava que existia assim. isso. É uma novidade total assim para mim. Eu não imaginava. Eu falei, eu não quero pesquisar, eu quero entender pelas palavras do Vlamir isso, porque eu não entendia isso, cara. É isso Que porque loucura, que legal isso. O que acontece, por exemplo, no município, o cidadão em si, ele não sabe o que ele pode pedir muitas vezes para um vereador, o que ele pode pedir numa prefeitura, o prefeito não sabe muitas vezes o como pedir para um deputado, o deputado não sabe o que ele pode fazer, né? Então esse é um dos grandes problemas. Esse ligamento, esse network, né, essa relação de poderes. Então, muitas vezes, um deputado oferece algo que ele não pode fazer, que é uma prerrogativa do executivo, e assim por diante. O consultor legislativo é o cara que coloca a bola no chão. Fala, olha, isso pode, tá aqui uma minuta, é aquela pessoa que pega um projeto em tramitação e fala, peraí, para que possa atender essa finalidade, tem que apresentar uma emenda dessa forma. Entendi. Você tem que fazer a adequação dessa forma, isso pode, isso não pode. Então é muito legal e também passa pela consultoria legislativa, além da elaboração da norma, elaboração de pronunciamentos, né, de discursos para deputados, para senadores. A minha expertise principalmente é isso, eu trabalho no Executivo Federal, né? Já fiz uma série de serviços para outros poderes, mas a minha expertise é a Congresso Nacional.
Que legal. E aí você cai na CBAT como? Então, na verdade, eu fui atleta, né? Eu comecei em 1983, né, no atletismo. Chegou aí a fazer parte de seleção, essas coisas? Ou não? Fui legal. seleção brasileira por 6 anos, né? Fui 4 vezes campeão brasileiro. Qual modalidade? Eu fazia o arremesso do peso. Como o nosso Darlan. Como o Darlan, grande amigo, grande exemplo, grande referência, esteve na minha sala há menos de 1 hora, quem sabe, pouco antes de eu vir eu sei pra a cá. questão do Covid, mas eu queria muito um dia um Darlan aqui, talvez pós-Olimpíadas. Né? O Darlan é uma referência, eu sou suspeito para falar, porque ele é um grande exemplo dentro e fora das pistas. Então, é o que... É um espelho. Quando eu falo de pedagogia do exemplo, no atletismo, o Darlan é uma grande referência. Mas eu fiz essa prova, fui recordista sul-americano, isso ainda na década de 80, né? Final dos anos 80. Como eu falei, tive o prazer, fui bicampeão sul-americano, fui recordista sul-americano e, enfim, eu saí do atletismo, o atletismo nunca saiu de mim. E é o que eu costumo dizer. Hoje, quando pergunto, Vlamir, você está no atletismo hoje? Eu falei, não, eu acho que nós não estamos no atletismo. No meu caso, a gente coloca lá #SomosAtletismo. Somos atletismo. Eu tenho certeza que o atletismo me escolheu, eu nunca saí do atletismo, o atletismo nunca saiu de mim. Hoje, de uma outra forma. Como eu sempre falo, o propósito hoje é devolver o atletismo o que ele nos deu. Como é que o Vlamir apareceu nessa? Eu saí no final da década de 90, fui fazer faculdade, 2 faculdades, Direito, Comércio Exterior, fui tocar minha vida. Em 1992 eu já estava em Brasília como consultor legislativo, comecei minha jornada em abril de 1992, mas sempre acompanhando o atletismo dos bastidores. A questão de 10 anos, mais ou menos, nós nos reunimos, um grupo de amigos, todos ex-atletas, a maioria atletas olímpicos, e falamos, vamos devolver para o atletismo que ele nos deu, vamos tentar possibilitar que outros jovens, outras crianças tenham a oportunidade de conhecer essa modalidade fantástica, transformadora que é o atletismo. Nós nos unimos, criamos uma associação, terceiro setor, a ADAB, Associação Desportiva Atletismo Brasil, e o objetivo dessa associação era fomentar e democratizar o atletismo Brasil afora. Entre os trabalhos que eu muito me orgulho, do primeiro trabalho chama-se Campanha Tênis Solidário. O que nós fizemos? Nesse grupo nós nos reunimos e já num primeiro momento, em 1 ano e meio, conseguimos arrecadar 3.000 pares de tênis. Uau! Que foram distribuídos para projetos sociais em todo o país, projetos sociais que utilizam o atletismo como ferramenta de inclusão e transformação social. Porque nós entendemos que a partir do momento que aquela criança está com tênis no pé, ela está tendo a dignidade de praticar o esporte, sem machucar o seu pé e tudo mais. Então, isso é uma coisa que foi crescendo, e aí foram surgindo outros projetos, e aí nós partimos para a democratização do conhecimento. Então, nesse nosso grupo, tem vários treinadores que se colocaram à disposição da comunidade do atletismo para fomentar o atletismo, para desenvolver o atletismo do país, sem custo, num trabalho absolutamente voluntário. Como eu falei, todos com o propósito de devolver ao atletismo que ele nos deu. Inclusive, eu gostaria de registrar, infelizmente, quando nós estávamos vindo, quando estava vindo para cá, hoje eu recebi a notícia do falecimento de um dos maiores treinadores do Brasil. O professor Luiz Alberto de Oliveira faleceu há pouco, agora no final da tarde, no Catar. Ele estava internado com insuficiência renal. Luiz Alberto foi um gigante, um monstro, não só no atletismo nacional como no atletismo mundial, tanto que agora, o último trabalho dele, ele estava como treinador da seleção do Catar, ele já estava há um bom tempo, mas o Luiz Alberto foi simplesmente o treinador que descobriu o maior atleta do atletismo de todos os tempos, Joaquim Carvalho Cruz. Joaquim Cruz, campeão olímpico em 1984. O Luiz Alberto foi o primeiro e único treinador do Joaquim Cruz, foi o treinador do Zequinha Barbosa, Hudson, Sanderlei Parrella, Flávia Lima, enfim, um gigante e que nos deixou. Isso é lamentável, é um dia triste para o atletismo nacional. O Luiz Alberto descansou, então eu gostaria, inclusive, de dedicar essa minha modesta participação aqui, à memória do Luiz Alberto, que merece o respeito de todos. Como eu disse, o atletismo perde muito, mas
enfim, onde ele É estiver, vai estar importante olhando da por gente todos. registrar isso, né, Vlamir? Porque muitas vezes isso passa e a gente não entende a história, né? Aonde ele está e o que ele construiu. É Né? verdade. A gente tem uma mania muito feia de esquecer passado. Né? E a gente tem que mostrar essa história. E nesse caso, Edu, é bem isso, sabe? Eu costumo dizer, o treinador de atletismo, ele é um semeador. Né? O treinador de atletismo é aquela pessoa que desperta o interesse no jovem e no atletismo ainda mais, porque é aquele que acolhe, né? Aquele que muitas vezes dá proteção e aguarda que esse atleta não tem em casa e o atleta acaba se espelhando, tudo mais. O Luiz Alberto foi um gigante, né? Uma pessoa que começou em Brasília, ele é aqui do interior de São Paulo, ele é de São José do Rio Preto, mas ele começou, ele era um professor do SESI, né, de Brasília, de Itaguatinga, e aí começou, era um treinador de futsal, de basquete, conheceu o atletismo por acaso e quis o destino que um dos alunos dele fosse o Joaquim Carvalho Cruz, né, onde ele pegou pelo braço. O Luiz Alberto tinha grandes sonhos. O Luiz Alberto era um cara que era apaixonado pelo Elvis Presley, cantava muito Elvis, queria ir para os Estados Unidos, foi para os Estados Unidos. Que legal. Levou o Joaquim para os Estados Unidos, o Agberto Guimarães, o Zequinha, fez um projeto fantástico e trilhou uma carreira, quer dizer, seus atletas todos foram forjados nas pistas, todos se formaram, né, em universidades dos Estados Unidos, a maioria deles são treinadores hoje, mas todos estão muito encaminhados. E, como eu falei, ele foi uma referência mundial, ele criou sistemas de treinamento. É lamentável, né, o Brasil não tem essa memória, o Luiz Alberto, por ser muito crítico, por ser muito contundente, ele não fazia parte do sistema, então até por essa razão, né, ele saiu do país, o que é lamentável, né? E agora, não adianta a gente falar, né, em recuperar o tempo perdido, né, mas eu tenho certeza que nós vamos honrar muito a memória do Luiz Alberto. E não fazer com que outros tenham essa não digo tristeza em alguns momentos, mas de não ter como construir aqui, ter que buscar fora. Né? Que a gente consiga perpetuar os que estão aqui. Exatamente. E aí, então o Vlamir estava lá na associação. O Vlamir estava na associação, começaram a ter problemas no atletismo nacional, problemas de gestão no atletismo paulista, problemas de gestão na Confederação Brasileira de Atletismo. Aí nós estamos falando no ano de 2017. E os atletas, os treinadores, começaram, inclusive, a recorrer a essa associação, a ADAB, no sentido de buscar informações. E aí vem aquela história da pessoa, talvez certa, no lugar certo e no mais improvável. O mundo do atletismo é formado, na maioria absoluta, por profissionais de educação física. Mas o Vlamir, não se esqueça, o Vlamir, um consultor legislativo, o Vlamir, um mestre em gestão pública, e que começou a identificar os problemas que aconteciam e falou, olha, isso aqui está errado, isso pode ser isso. Não, estão falando que é isso? Não, mas não é isso. Aí o Vlamir, em Brasília, conversa aqui, conversa lá, levanta aqui, levanta lá. E nós fomos fazendo uma radiografia do que estava acontecendo e passamos a fazer um enfrentamento disso. Né? O Vlamir, junto com mais um treinador, que era o presidente da DAB na época, o professor Clodoaldo Lopes do Carmo, que reside aqui em Bragança, para não ficar batendo boca, aspas, em rede social, denegrindo o atletismo e a CBAT, nós levamos esses problemas ao Ministério Público, fizemos uma representação ao Ministério Público e a partir dali o atletismo começou a mudar. Né? O então presidente da CBAT renunciou, o vice-presidente foi alçado à presidência, a Federação Paulista passou por uma intervenção e um ano depois foi aberto a vaga, uma eleição para vice-presidente da CBAT. E até então, Vlamir tocando minha vida em Brasília, continuando o trabalho voluntário na DAB, até que um atleta, um medalhista olímpico, André Domingos, falou, Vlamir, a CBAT precisa de você, você precisa disputar essa vaga. Eu falei, André, eu vou disputar a vice-presidência da CBAT? Você está louco. Eu não vou conseguir apoio de ninguém, precisava de apoio de várias federações. Né? E naquele momento, nós que estávamos tentando recuperar o atletismo, fomos acusados por muitos que faziam parte do sistema de que nós queríamos destruir o atletismo. Né? Na verdade, nós queríamos destruir aquela forma de se fazer errado o atletismo. Enfim, acabou sendo viabilizada a minha candidatura e, aspas, para minha surpresa, não houve uma outra chapa. Eu acabei sendo eleito vice-presidente da CBAT, mas por um mandato interino, era um mandato tampão. Né? Eu fui eleito no dia 13 de março de 2019. E vice-presidente com um propósito de
ajudar a CBAT, ajudar a presidência da CBAT. Acontece que desde o primeiro momento nós tivemos muitos enfrentamentos. A coisa não fluía, por mais que nós tivéssemos um conselho de administração formado por pessoas do bem, querendo trabalhar, haviam muitas divergências no que se buscava. E a minha leitura, Edu, como eu falei, o propósito era devolver ao atletismo o que ele nos deu. E possibilitar o atletismo como uma ferramenta de inclusão e transformação social. Porém, naquele momento que se dizia, não, a CBAT trata de alto rendimento. Iniciação é uma responsabilidade da escola, formação é papel do clube e a CBAT entra no alto rendimento. Falei, eu discordo. Quem nasce no alto rendimento? Nós não estamos na Suíça. Que escola nós estamos falando que vai iniciar no atletismo? Que clube? Falei, eu penso, e o próprio estatuto da CBAT estabelece que a responsabilidade da CBAT é pela administração do atletismo, da base ao alto rendimento. Falei, eu acho que nós temos que focar mais na base. Fui voto vencido, mas falei, eu não me conformo com isso. Então eu vou trabalhar nisso, sem utilizar um único centavo da CBAT. E fiz algumas coisas muito legais, Edu. Por exemplo, 2 meses depois de ser eleito vice-presidente, eu sentei com a minha esposa, que também era atleta, né, a Luciane Deboni. Nós nos conhecemos numa pista de atletismo, eu com 15 anos, ela com 13. Né? Que legal. Falei, Lu, vamos conhecer um pouco mais o atletismo do país. E nós desenhamos uma viagem que nós nominamos como Rota Atletismo no Sertão. Nós saímos da cidade do Recife, rodamos quase 3.000 quilômetros de carro pelo sertão de Pernambuco, Piauí, Ceará e Bahia, com o propósito de conhecer projetos, pessoas e ouvir histórias sobre o atletismo. O nosso objetivo era conhecer, né, o que existe de mais, o atletismo feito com maior dificuldade, para que a gente tivesse exemplos, tivesse referências. Enfim, dessa viagem que eu fui para conhecer um pouco mais sobre atletismo, eu aprendi sobre vida, né, eu aprendi sobre resiliência. E mais do que nunca eu falei, bom, nós temos que fazer mais pelo atletismo. Essa viagem, muitos falavam, Vlamir, você foi aqui uma lamparina, você foi uma lanterna, você trouxe luz, né? Nós éramos invisíveis. Então, a partir dessa viagem eu fiz outras tantas, eu estive em 17 estados do país, todos sem nenhum centavo da CBAT, sem uma passagem aérea, sem uma hospedagem, nada. Qual que é o objetivo? É conhecer os problemas do atletismo para trazer a solução. Porque aí, mais uma vez, eu penso que é o papel do gestor. O papel do gestor é dar solução para os problemas. E não fechar os olhos e falar, eu não estou vendo o problema, ele não existe. A partir daí, esse trabalho foi ganhando musculatura, a comunidade do atletismo foi respeitando. 2 anos depois, houve a eleição, né, para a CBAT e nós acabamos sendo eleitos. Que é uma coisa também muito interessante, Edu, porque a última eleição na CBAT tinha o último bate-chapa em 1987. Quer dizer, nós estamos falando de 34 anos até que houvesse uma eleição. Antes era tudo decidido numa mesa, né? Sentavam as pessoas, ok, e mantido. Só para entender na proporção no país hoje, a CBAT se encontra na 3ª posição. Isso, né? isso. CBF é a primeira? Isso, CBF, Confederação Brasileira de Vôlei. CBV e depois aí vem a CBAT. CBAT junto ali, disputando espaço com a Confederação Brasileira de Judô, né, no tamanho, mas é isso, das 34 confederações olímpicas, né, a CBAT figura entre a terceira. Brigamos ali, mas com relação a recursos, por exemplo, para que você tenha ideia e queria agradecer, né, todos os nossos patrocinadores, a Loterias Caixa, né, a Caixa é uma parceira do Atletismo Nacional há 20 anos, desde o dia 3 de abril de 2001, ela patrocina o Atletismo Nacional. Agora nós acabamos de renovar um patrocínio de 16 milhões de reais, né, um patrocínio anual, então esse patrocínio vai até o final do mês de junho, né, de 2022, então é um desafio pela frente. Nós temos o patrocínio da Prevent Sports, né, da Prevent Senior, que criou a Prevent Sport, uma operadora de saúde, mais um patrocínio de 6 milhões e 900 mil reais ano. Nós temos o apoio do Comitê Olímpico do Brasil através da Lei Agnello Piva. A Lei Agnello Piva é aquele recurso das loterias que vai para o esporte. Todas as confederações recebem isso, a CBAT recebe algo em torno de 5 milhões e meio de reais. São grandes patrocinadores, né? São grandes números e também nos dá uma missão, uma responsabilidade muito grande. Na entrega, né? Na entrega, exatamente. E aí, Vlamir, só para que as pessoas entendam também a proporção, que muita gente está ouvindo não sabe disso, por incrível que pareça, né? Pessoas daqui de Bragança, pessoas de fora, pessoas
pessoas de outros estados, enfim. O que representa o centro de treinamento aqui em Bragança? O que é esse treinamento técnico hoje? O que é esse centro hoje, frente à América Latina, frente ao mundo? O que nós temos de estrutura hoje? Só para as pessoas entenderem um pouco também, porque a CBAT veio para Bragança em que ano? A CBAT, ela chega em Bragança efetivamente em janeiro de 2019. Ela se muda para Bragança 2 anos. Há 2 anos. 2 anos. Há 2 anos. E o que representa esse centro que nós temos aqui hoje? Na verdade, nós temos aqui hoje, não é um centro de treinamento, é um Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, né? Hoje, Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo. Hoje nós temos o naming rights das Loterias Caixa. Nós temos aqui em Bragança, né, para você, para todos que estão nos assistindo, nós temos uma pista que é o mesmo piso utilizado nas últimas Olimpíadas e que será utilizado em Tóquio. É um piso mundo, né, uma pista importada, é o que há de mais tecnológico, né, no mundo. Nós temos essa pista aqui em Bragança, uma pista de 400 metros, com 8 raias. Nós temos uma pista coberta, uma pista indoor de 100 metros, que é utilizado como uma pista de aquecimento. E o objetivo é esse, é desenvolver o atletismo. Nós temos profissionais, nós temos entre nossos quadros 6 treinadores olímpicos que hoje residem aqui em Bragança Paulista, 2 deles cubanos, né, que estão aqui, que trabalham na parte de arremesso e lançamento, que também... Qual o número hoje do time CBAT, mais ou menos? Sei que exato. De funcionários? Funcionários nós temos 37. Nós temos 37 colaboradores, alguns de Bragança, outros que vieram de São Paulo, hoje todos morando aqui. Né, todos morando aqui. E treinando aqui? Treinando aqui. Agora com a pandemia isso oscila bastante, né? Oscila bastante. Hoje nós temos no altíssimo rendimento 60 atletas aproximadamente treinando aqui, mas nesse centro, ao longo do ano, como eu te falei, nós estamos numa situação atípica em virtude da pandemia. Perfeito. Né? Mas nós fazemos campings aqui. O que são campings? Vêm atletas e treinadores de todo o país e passam a semana aqui em Bragança desenvolvendo as suas habilidades. Então nós fazemos camping por grupo de provas, meio fundo e fundo, saltos, arremesso e lançamentos, provas combinadas. Na própria CBAT, no próprio Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo Loterias Caixa, nós temos um alojamento para 82 pessoas, então as pessoas chegam e ficam full time, né? Full time dentro da CBAT. A CBAT está próxima ali do Garden Shopping, né? No Campo Novo, um pouco mais para frente do shopping. É um espaço fantástico, né? Uma estrutura maravilhosa, e também nós realizamos competições aqui, né? Chegamos a realizar em 2019 um GP internacional com 28 países, né? Aqui em Bragança. Aqui em Bragança. As pessoas não sabem disso. Pois é. Olha isso. Pois é. E só para entender, a CBAT hoje, quando a gente está falando em Olimpíadas, quantas modalidades estão sobre a administração da CBAT? Então, nós temos no atletismo provas olímpicas, 24 provas. 24 provas no masculino, no feminino são 23. A diferença é que no masculino nós temos os 50 quilômetros da marcha atlética e no feminino nós não temos, né? Mas são 24 provas masculinas, mais 23 provas no feminino e uma prova mista, que agora vai ser o lançamento, é o revezamento 4x400 metros misto, onde correm 2 homens e 2 mulheres, exatamente. Primeira vez nas Olimpíadas. Primeira vez nas Olimpíadas, a primeira vez que nós teremos nas Olimpíadas o revezamento 4x400 misto. E falando em Olimpíadas, por que a lista não saiu hoje? O que aconteceu que os convocados, todo mundo ansioso para saber quem vai para as Olimpíadas, o pessoal nem dormiu? Nem dormiu, entre eles o que vos fala, né? Nem dormiu o que vos fala. A convocação seria hoje, né? A convocação seria hoje, estava marcado uma entrevista coletiva às 13 horas. Ficou para amanhã, convido todos, né? Amanhã às 13 horas, nos canais da CBAT, Atletismo Brasil, né, nós faremos o anúncio. O que acontece, Edu? Pela primeira vez também, e também em virtude da pandemia, mudou um pouco o sistema de convocação. Então, hoje nós temos 2 formas de convocação. Uma é através do índice. Ok, então o atleta sabe que se ele conquistar aquela marca, ele está nos Jogos Olímpicos. Então nós temos 25 atletas com índice. Esses já são sabidos. Já sabe porque eles atingiram o índice. E quantos estão na espera? Na espera, hoje, aproximadamente 30. Por quê? Porque além do índice, nós temos a contagem de pontos do World Ranking. O que é isso? É a corrida olímpica. Então, cada competição vale uma pontuação e o atleta foi somando esses pontos desde o começo de janeiro de 2020. Seria 2019,
De 2019, perdão. 2020 teve um intervalo de abril a dezembro por causa da pandemia e voltou a contar a partir de 1º de dezembro de 2020. Então, no mundo inteiro, os atletas correndo atrás desses pontos. E esse fechamento, o prazo para esses pontos, se encerrou ontem. Então, você saberia. Então, por exemplo, existem provas em que vão 32 atletas. Os 32 melhores colocados no World Ranking vão, outras provas até 80. Mas é um órgão internacional que faz internacional, a soma. é a World Athletics, que é a World Athletics, aspas, a FIFA do atletismo. Perfeito. É o nosso ele órgão que compila maior. a pontuação, Exatamente. ele entrega para vocês, olha, é esses que irão. Exatamente. Vocês não têm Não tem ingerência sobre isso, nada. não. O que, como eu falei, meritocracia. auditoria, não tem nada, vem tudo deles. Meritocracia, isso vem pronto. Que legal. Né? E essas competições, elas, como eu falei, são realizadas ao longo do mundo. A depender da competição, olha, essa vale, essa é nível A, essa é nível B, nível C. Então, olha, nível A vai valer 100 pontos, nível D vai valer 40 pontos. E os atletas vão escolhendo qual que é a diferença. É a premiação que se paga nessas provas. Né? Então, você tem provas que pagam, num total, até $250 mil. Né? Então, você vai fazer uma competição dessa, você tem um grande patrocinador, você consegue uma certificação do World Athletics para fazer uma prova que vale muito ponto. E aí, encerra o prazo, a World Athletics tem sede no Principado de Mônaco, né? Então são 5 horas de diferença do Brasil, 5 horas a mais. Acontece que, terminado o prazo ontem, dia 29, ela não conseguiu processar todas essas competições. Por quê? Porque as competições que aconteceram na Europa, estavam processadas, porém tinham competições ocorrendo no Canadá, que aí tem uma diferença ainda maior de fuso. Então nós iríamos anunciar hoje, eu tive a dúvida, falei, gente, a World Athletics não fechou, eu vou entrar em contato com eles. Nós entramos em contato com a World Athletics por volta de 10 horas da manhã, e eles falaram, olha, nós não vamos conseguir compilar todas as competições, hoje nós vamos encerrar amanhã. Nesse momento, eu sentei com o nosso diretor executivo, né, Cláudio Castilho, e falou, olha, nós vamos cancelar a convocação, vamos prorrogar para amanhã. Por quê, Edu? Porque eu não quero gerar frustração para ninguém. Tá certo. Até porque, para mim, não existe desconvocação. Né? A partir do momento que você anuncia, fulano, você é um atleta olímpico, e eu falo amanhã, você não é mais um atleta olímpico, isso não existe. Né? Até porque uma vez atleta olímpico, sempre atleta olímpico, e nós temos essa responsabilidade, né? Esse compromisso com os atletas. Nós estamos falando aí, Edu, de 5 anos de esforço. Né? Desde os Jogos Olímpicos do Rio 2016, os atletas começaram a se empenhar para o próximo ciclo olímpico, que eram os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Né, que não ocorreram por conta da pandemia, e os atletas fizeram N sacrifícios para poder chegarem até agora. Então é um momento muito especial, né? Peço desculpas por termos prorrogado esse prazo. Não estava na sua mão também. Exatamente, não estava, mas é o que eu sempre falo, é uma questão de responsabilidade. Né? Nós não poderíamos gerar essa expectativa de algo que poderia ser mudado. E gerar uma frustração também. Então nós temos aí, eu acredito que nós teremos entre 50 e 55 atletas convocados. Dentro de quantas modalidades? Nessas 24 provas. Nas 24 provas. No masculino e no feminino. Isso é um número muito grande, né? Isso é um número muito grande, é maior do que nós tivemos só as Olimpíadas no Rio, que tinha um número superior, porque era local, né? No país, então nós tínhamos direito de inscrever mais atletas, então por isso tinham mais. Mas nós vamos ter aí algo em torno de 20% do time Brasil, né, de toda a delegação olímpica, vem do atletismo, né, e para nós é um orgulho, né? Nós vamos com um time muito legal. Eu tô bem feliz, estou bem feliz E mesmo. é de final de julho a começo de agosto as Olimpíadas. Exatamente. Nós temos hoje atletas que já estão na Europa, né? Principalmente os nossos velocistas estão na Europa, estão em Portugal, competiram inclusive esses dias, muitos dos nossos velocistas, não todos. Nós temos os nossos maratonistas hoje. Paulo Paula está em Portugal, os 2 Daniels, nós temos 2 Daniel Maratona, estão treinando no Quênia, né, e vão direto para o Japão, eles não voltam mais para cá. Esses do Índice Olímpico, alguém que está residindo aqui em Bragança? Sim, nós temos a Andressa, né? A Andressa reside aqui em Bragança, o Darlan Romani reside aqui em Bragança. O Darlan é Índice Olímpico também. Sim. Então esse já vai, esse já está tudo certo. Vão, esses Olha já estão. aí, que show, Esses já estão. Esses já estão. E treinadores também residindo aqui em Bragança. Né? Bragança hoje, nós temos o Altobelli, né, que está aqui super bem no World Ranking, deve estar no time olímpico também, todo mundo residindo aqui. Que legal. Né? Isso é muito Mas hoje legal. a gente fala, por exemplo, Darlan, ele vai para as Olimpíadas.
quantas pessoas compõem a equipe do Darlan, por exemplo? Quantas pessoas vão? Uma delegação? É um técnico só e ele? Então, Como isso é uma funciona? Só outra. pra entender, por curiosidade. Isso é um outro problema muito sério nesses Jogos Olímpicos, porque em virtude da pandemia, nós reduziu bastante. Para que você tenha ideia. Mas para todo mundo, não foi só para o Brasil. Não, para todo mundo. A regra é geral. A regra é geral. Tá. Por exemplo, né, eu não irei para os Jogos Olímpicos. Eu iria, né, não vou mais. Por que eu não vou? Né, porque entre eu ir e um treinador, né, é muito melhor que vá um treinador. Então, como nós temos... Você iria para a torcida. Né? Exatamente, eu torço por aqui. Né? Com certeza as orações chegam lá com a diferença de 12 horas de fuso, né? Mas as energias também chegam. Então não tem sentido, né, eu como dirigente estar ocupando o lugar de um treinador. Nós não teremos condição de levar todos os treinadores, porque... Como eu falei, nós estamos falando de 24 provas no masculino, 23 provas no masculino, mais uma prova misto, mais 3 revezamentos esses que tem 4 atletas cada um e geralmente um treinador por atleta. Né? Então nós estamos falando de vários treinadores. Nós vamos ter um outro problema bom, que vai ser selecionar quais treinadores irão. Você falou do Darlan. O Darlan treina com o professor Justo Navarro. O professor Justo Navarro é outra história. O Justo Navarro é um treinador cubano, reside em Bragança, né? Porém ele está em Cuba desde janeiro e não consegue voltar para o Brasil. Né? Primeiro por falta da pandemia, depois por falta de voos de Cuba, depois da autorização para sair de Cuba. Né? Caramba. É uma situação... E o Darlan tá treinando... O Darlan treinando sozinho. Né? Sozinho, ó, claro, acompanhado dos seus parceiros de treino, mas sem o seu treinador. Isso faz uma diferença enorme. Absurda, né? O Darlan, que é um dos melhores do mundo, o Darlan que foi 4º colocado no último Mundial. Mas é interessante, Edu, porque ele foi 4º colocado no último Campeonato Mundial, que foi realizado em Doha, no Catar, em 2019. Mas com a marca que o Darlan fez como 4º colocado, ele teria vencido todos os Jogos Olímpicos até hoje e todos os campeonatos mundiais. E ele foi o 4º colocado. Então é uma situação surreal essa prova do arremesso do peso, né, no Campeonato Mundial de Doha em 2019. Você fala com propriedade que você também era... Exatamente. Mas era uma coisa absurda, porque não existiu, e eu acho que jamais existirá algo assim. Né? Os 4 primeiros colocados seriam medalha de ouro em todos os Jogos Olímpicos. Né? Então, um nível elevadíssimo. Mas você sente que em todas as modalidades tem tido uma mudança, um crescimento, enfim? Não. Algumas sim, outras não. Né? O arremesso do peso é um exemplo bem atípico, mas muito legal. Né? Muito legal, que é uma prova que tem crescido e tem crescido muito. E ainda bem que o Brasil também segue nessa esteira. Né? Nós temos hoje grandes arremessadores. Isso é muito legal. Vladimir, outras curiosidades, né? Olimpíadas, tem prêmio financeiro para os ganhadores das provas? Então, os Jogos Olímpicos não, o Comitê Olímpico sim. O Comitê Olímpico Brasileiro, né, estabeleceu uma premiação para os atletas, para medalha de ouro, prata e bronze. Agora eu estou na dúvida, se eu não me engano, medalha individual é R$500 mil, né, para o campeão. Se eu não me engano, 300... Isso a COB. Comitê Olímpico do Brasil, através dos seus patrocinadores, porque aí não pode ser tudo, para judô, para vôlei, futebol, para todas as modalidades, Entendi. Qualquer modalidade. Então, isso é um incentivo a mais, né? Não é, ganhei a Olimpíada, vou ganhar um prêmio dos Jogos Olímpicos. Não, você não vai ganhar prêmio financeiro, né? Você ganha sim dos patrocinadores e tudo mais. E o Comitê Olímpico do Brasil estabeleceu essa premiação, anunciou inclusive a semana passada. Agora vem muita coisa com isso, né? Porque é o que eu falo, todo atleta que começa, você quer ir numa Olimpíada, você quer estar numa Olimpíada. O pódio olímpico é o Olimpo, né? Você chegar no melhor dos mundos, né? Então isso tem sim, você consegue, o atleta que consegue trabalhar uma imagem, ele consegue ter uma boa qualidade de vida trazida pela medalha olímpica, né? Isso atrai patrocínios, atrai tudo, outras né? tantas coisas. Porque ele pode ter um patrocinador dele também. Sim, isso pode. Pode. Existe o patrocinador da seleção, isso. da CBAT. O patrocinador da CBAT é o mesmo da seleção? Caminha junto? Ou são... Do COB são diferentes. Do COB são diferentes. São diferentes. Então, mas é super interessante. Mas é bem isso. Eu queria entender isso. Só. Bom, nas Olimpíadas você não pode usar patrocinadores. Né? Nos Jogos Olímpicos você não pode usar. Né? Então nem o COB, nem a CBAT, nem ninguém pode usar um patrocinador. Né? Porque tem os patrocinadores oficiais dos Jogos Olímpicos.
Então as delegações não podem ter... Isso as próprias marcas já sabem disso. Então, sabem disso, sabem disso. Até porque nós estamos falando aí em custos de bilhões, né? O patrocínio dos Jogos Olímpicos é uma coisa absurda. Mas todas as confederações, consequentemente todas as seleções têm os seus patrocínios, e aí dos patrocínios, os clubes têm seus patrocínios e muitos atletas têm os seus patrocínios, nem todos, infelizmente. O Darlan, por exemplo, é um grande exemplo. O grande exemplo foi legal, né? Ele foi lindo isso. Perdoem a redundância. O Darlan é uma referência com relação a patrocínios. Ele tem patrocínios globais, por exemplo. Ele tem o patrocínio da Bridgestone, né? Ele tem o patrocínio da Petrobras, todos juntos. Né? E eles não atrapalham, não conflitam. Que legal. E isso é muito legal. Mas mesmo assim, eu estou falando disso para puxar um outro tema, mesmo falando de grandes patrocínios, seleção, a própria pessoa física, digamos assim, a CBAT, ainda falta muito incentivo para o esporte no país. Né? Completamente. Falta... Você falou muito de base, eu queria muito focar nisso, e já amarrando também a questão do empreendedorismo esportivo. Legal. Né? Que eu acho que assim, é algo que a gente tem falado muito aqui, eu queria que você falasse também um pouquinho, Vlamir, da capacidade empreendedora esportiva, capacidade empreendedora dentro do esporte. Não, é legal. Para que você tenha ideia, o esporte é um grande business. Na verdade, o Brasil não tem muito a leitura disso. Você pega, por exemplo, os esportes nos Estados Unidos, você pega o basquete através da NBA, o futebol americano na NFL, são grandes negócios, porque você coloca... o esporte como entretenimento, então você tem um show no intervalo, você tem uma série de coisas e isso atrai. O marketing esportivo é um marketing positivo. O Super Bowl é um evento milionário. É absurdo. Colocam, inclusive, muitas vezes como o maior evento da Terra. Sim, né? sim. Maior evento, maior show, né, da Terra, com transmissão, com valores absurdos. A maior, o mundo para assistir. O mundo para, né? A maior cota, o valor de patrocínio dos intervalos e tudo mais. Mas no Brasil acho que é uma questão de cultura. Para que você tenha ideia, nós temos excelentes leis de incentivo. Volta mais uma vez na parte da Constituição Legislativa. 2019, não dá para contar 2020 porque foi um ano da pandemia. 2019, apenas com lei de incentivo federal, né, que a gente está falando aí de desoneração de recurso que o governo deixou de arrecadar para que o empresário, ao invés de pagar o imposto, investisse no esporte, foram 400 milhões de reais. Caramba. Né? 400... Só para as pessoas entenderem, a gente está falando de 400 milhões de reais um ano. Um ano. E a gente está falando que a CBAT, se somar os patrocínios, dá, sei lá, 30 milhões de reais no ano. Ou seja, 10 vezes o que vocês têm de orçamento. 10 vezes é o que está lá para que o empresário... possa destinar. Exatamente, o empresário, porque o governo ele coloca esse teto. Olha, eu abro mão de 400 milhões de receita para que você invista. Então, como é que é feito isso? A CBAT ela faz um projeto, apresenta no Ministério da Cidadania, que é responsável pelo esporte hoje no país, que é uma outra coisa, né? Um país como o Brasil, nós não temos um Ministério do Esporte. Né? Nós temos o Ministério da Cidadania e nele tem uma Secretaria Nacional de Esporte, mas que não é ministério. Para que você tenha ideia do... Isso que é o país do futebol, o país de outras modalidades, a gente não tem uma divisão para cuidar disso. Só para você ter ideia, aí vai mais uma vez, né, a minha frustração e às vezes por ter informação você acaba se frustrando mais. Né? Tem informação que eu digo, o orçamento da União é uma coisa que eu trabalho também. No último ano do Ministério do Esporte, para que você tenha ideia, ele era o último orçamento de toda a esplanada, então o ministério com menos recurso era o Ministério do Esporte e o recurso dele era metade do penúltimo, que era o Ministério do Turismo. Né? Quer dizer, então, são valores completamente invertidos. Né? Você não pode falar em desenvolvimento numa sociedade onde você não prioriza a qualidade de vida, onde você não coloca o esporte como uma ferramenta de inclusão e transformação. Também por essa razão o Ministério deixou de existir, passou a ser integrado ao Ministério da Cidadania e quero até reconhecer hoje o Ministro da Cidadania, um grande parceiro, João Roma, faz um trabalho legal com relação ao esporte. O secretário nacional do esporte, Marcelo Magalhães, parceiro nosso, secretário nacional de esporte de alto rendimento, também atleta olímpico, Bruno Souza, tem feito esforços no sentido de mudar um pouco a situação. Voltando para a grana, 400 milhões de reais que pode ser investido no esporte através de projeto. O empresariado tem muita dificuldade disso. Né? Quer dizer, isso Mas aí como é que funciona? Vamos supor, eu tenho um projeto de esporte, eu escrevo isso. Eu apresento para o Ministério. Você apresenta na Secretaria Nacional do Esporte, no Ministério da Cidadania.
é validado. Eu corro atrás do empresário para falar, viu, você tem um imposto para pagar, como se fosse as leis Rouanet, PROAC, culturais. É a mesma Muito coisa. processo. É a mesma coisa. Não é o empresário que vai buscar Não. o projeto, é o projeto que tem que buscar o empresário. Mas existe hoje, inclusive, vários grupos, várias redes que oferecem para o empresário isso. Oferece para ele aí um cardápio de projetos a serem investidos. Fala, olha, você tem isso aqui. Né? Você quer... qual que é o teu foco? É o esporte? É o marketing social? É o marketing ambiental? Porque todos... É a parte cultural, né, da Lei Rouanet. O procedimento, o modus operandi é praticamente o mesmo. Né? Só Agora, que o empresário ele pode escolher ou pagar o imposto para o governo ou investir. Exatamente. Olha aí, empresário. Olha aí. É isso aí. Olha aí. E é uma coisa, agora a CBAT está trabalhando mais do que nunca nisso, e também uma meia-culpa, né? A CBAT, como ela há 20 anos tinha o patrocínio da Caixa, me parece que havia um pouco uma zona de conforto. Né? Quer dizer, olha, eu não preciso ir na iniciativa privada porque eu tenho o público. Do jeito que tá bom. Exatamente. A nossa leitura é completamente diferente. Né? Nós queremos mais, nós sabemos que existe recurso no mercado, nós sabemos que o atletismo é, aspas, um produto que se vende sim, né? Porque nós estamos falando em várias coisas. Transformação social, qualidade de vida, superação, né? E tem tudo a ver, né, com o mundo corporativo. Né? E também, você falou de Bragança, do Centro Nacional de Desenvolvimento de Atletismo, Loterias Caixa. Nós temos várias empresas que vêm fazer eventos na CBAT, né, para poder conhecer um pouco do atletismo. Eu já fiz. Pois é, e desafiar, né, fiz. desafiar os seus executivos, os seus colaboradores. Isso é muito legal. O que a gente coloca também, esse link com o mundo corporativo, o atletismo ele fala em superação. Né? Hoje, mais do que nunca, a pandemia ensinou, né, o empreendedor que ele tem que se superar. O atletismo também ele nos ensina que você tem que ser melhor que você todos os dias. Então, o empreendedor que se acomoda seguramente, né, o empresário, o empreendedor, ele não vai a lugar nenhum. Né? O atletismo também nos ensina que você não tem quem colocar culpa. Né? Se você treina, se você se esforça, né, se você faz o teu melhor, seguramente você vai ter o seu espaço ao sol, o seu resultado que você busca. Não existe zona de conforto. Né? Diferente de um esporte coletivo, onde você pode ser o melhor, basta ter um ruim para você perder um jogo. Isso não acontece no atletismo e não acontece no empreendedorismo. Né? Quer dizer, é o papel, o empreendedor, ele gestor, ele tem que saber montar a sua equipe e tudo mais. E são valores que você aprende muito no atletismo. Outra coisa, no atletismo você pode ter uma lesão, né? Você pode ter um ano ruim, mas você pode optar, encerrar a carreira ou levantar. O empreendedorismo é a mesma coisa. Você tem tempos difíceis, mas você, como eu falo, você tem que pensar, peraí, se eu sou atleta, eu tive uma lesão, eu posso ficar um ano afastado, mas eu sei que eu posso mais, eu vou voltar e vou recuperar tudo isso. No empreendedorismo é a mesma coisa, né? A gente tem que ter essa visão sempre do copo meio cheio, porque se não for assim, né, você não tem como empreender, né? Se você não tiver essa leitura positiva, isso o atleta traz, né? O atleta traz sempre essa esperança, né? Como eu costumo dizer, o acordar todo dia, ao escovar o dente e se deparar com você na frente do espelho e falou, hoje eu vou ser melhor que eu fui ontem. Né? Eu acho que é uma grande sacada. E é demais o que você está falando, né, Vlamir? Porque o esporte, comparado a empresas, as empresas tradicionais, né? Vamos falar indústria, enfim, a importância de treinar, a importância de se capacitar para entregar o melhor. Né? Então a gente fala muito disso. As pessoas têm uma preguiça hoje, eu falo isso, eu não vou generalizar, mas grande parte tem uma preguiça de se atualizar, de treinar, de se capacitar para buscar algo melhor. Né? E aí você pega uma pessoa, uma figura do esporte, se ele não treinar para tentar uma corrida, talvez 1 minuto, talvez 30 segundos, que é a vida dele. Né? Então, quantos passam por esse treinamento, por essa capacitação, por esse acreditar, por essas lesões, para buscar a Olimpíada da sua vida? Perfeito. E muitas vezes, Edu, esse link ele é perfeito pelo seguinte, ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Essa é a verdade. O empreendedor pode se achar o maior dos maiores, como o atleta pode se achar. Ele precisa do treinador. Ele precisa de alguém para estar dando as orientações para ele todo dia, para estar corrigindo as suas falhas, para buscar, né, aperfeiçoar. E é o que você falou, vem pela capacitação, vem pelo treinamento. No caso do empreendedor, vem pela atualização, vem pelo treinamento da sua equipe. Do atletismo também, no esporte em geral, não é só o treinador e o atleta, você precisa de uma equipe multidisciplinar por trás. Então você falou do caso do Darlan. Toda a equipe não vai, mas por trás do Darlan você tem um treinador, você tem uma psicóloga, você tem uma nutricionista, você tem um fisioterapeuta, você tem um massoterapeuta, você tem um médico ou
vários médicos, né? E a gente costuma dizer, né, o atleta em geral, fazer uma comparação, ele é um carro. Você tem os que são Fusca e você tem os que são Ferrari. O mecânico do Fusca não conserta a Ferrari, né? Muitas vezes a equipe que cuida do Darlan, né, tem que ser uma equipe extremamente especializada, porque nós estamos falando no limite do limite. Nós estamos falando de alguém que já chegou na excelência e precisa daqueles polimentos mínimos. E por mais que o mecânico de Fusca saque tudo, ele não sabe mexer naquele parafusinho do motor da Ferrari, aquele sisteminha que vai ter que conectar e fazer uma programação. Aí vem a excelência, no mesmo caso de uma empresa, né? Você tem que... Se você não tiver os melhores profissionais para fazer essa capacitação, né, a melhor equipe, porque muitas vezes tem aquela história, né, você quer ganhar sozinho, né, o empresário não pensa que o dinheiro traz dinheiro, o investimento, né, traz o retorno e você se acomoda. Hoje o mundo corporativo não aceita mais isso, né? Infelizmente as empresas familiares estão com os dias contados, as poucas que existem, né, Edu, porque o mundo ele virou, né, o mundo do empreendedorismo ele virou, ele passou a ser muito mais virtual, a informação do bom serviço flui de forma muito rápida. A qualidade hoje você tem que estar na excelência. Não adianta você, ele presta um bom serviço. Não, ele tem que prestar um serviço de excelência, né? Porque a concorrência é muito grande. É mais uma vez o que você traz de esporte. Estamos no modismo de falar que as pessoas, as indústrias, as empresas, serviço, enfim, devem criar uma experiência para o seu cliente final, né? Deve criar uma sensação para o cliente final de uma forma... Hoje eu estava numa reunião, num cliente local, falando disso, né? De criar experiência. E dentro das Olimpíadas a mesma coisa, né? Eu estou em busca da minha medalha, estou em busca do meu pódio, é o meu resultado final como pessoa física. Eu vou lá. Mas existe uma nação que é o cliente final, E é o que está aqui para aplaudir. Né? Então, assim, o resultado final não é ele ganhar a sua medalha apenas, é ele trazer para sua nação a sensação de, caramba, né? A nossa bandeira estava no lugar mais alto, o nosso hino tocou e a gente comemorou. Eu vou te dizer, Edu, essa é uma das sensações, né? Eu não fui um atleta olímpico, eu não tenho um pódio olímpico, mas eu tenho, né, alguns pódios sul-americanos, então eu sei a emoção e a sensação de você estar num pódio, da bandeira estar subindo, né, nas tuas costas, o hino está tocando e você fechar o olho e falou, cara... O que eu passei para chegar até aqui. Valeu e valeu muito, né? E é o que eu costumo dizer para os nossos atletas. Agora, nós teremos 50 e poucos atletas indo para as Olimpíadas que estão levando os nossos 200 milhões, né, de brasileiros. A partir do momento que você está lá, não é você, não é a CBAT, não são os nossos patrocinadores. Brasil. É o Brasil. E aí essa sensação, né, esse acolhimento, esse empoderamento, eu acho extremamente importante. E é uma outra coisa complicada. Porque tem atletas que sentem isso de formas distintas. Tem aquele que se agiganta, tem aquele que se apequena, né? Tem aquele que fala, opa, esse fardo é legal, eu quero jogar para cima. O outro fala, eu não consigo levantar. Então... E lidar com a frustração também, né? Porque tem outro peso, né? Não é fácil. Nós não somos preparados, condicionados para lidar com frustração, para lidar com o negativo, né? Não. A gente quer sempre ser ovacionado, a gente quer sempre receber aplauso, mas nem sempre é assim. Mas aí vem a parte legal, que é a superação, né? Eu costumo dizer, né, o atletismo você tem extremos, né? Você tem a dor, você tem a glória, você tem a frustração. Agora, a grande lição é fazer o seguinte, o que me dá mais prazer, a glória ou a frustração? Se é a glória, por que eu vou aceitar a frustração? E como eu falei, como no atletismo você não tem quem colocar a culpa é sua, a frustração ensina. Né, o momento da derrota, ele te ensina muito mais do que a vitória, porque é onde você tem que fazer o seu polimento, olha, faltou aqui, faltou. Tem sempre aquele, não era meu dia, não era um bom dia, mas o dia costuma ser bom para quem treina mais. Né, como muitas vezes fala, fulano teve sorte. Falei, pois é, quanto mais treina, mais sorte tem. Né? Como é legal, é engraçado, a mesma coisa o empresário, né? Quanto mais trabalho, mais sorte ele tem. Mais sorte ele tem. Né? Quer dizer, quanto mais investe em treinamento, mais sorte ele tem. Né? Então, olha o Fernando com o Vitor aqui, estão trabalhando numa segunda noite, numa quarta noite. Com um sorriso no rosto. As esposas brigando em casa, não é? Não é? Cuidando da Mari, falando que, tá trabalhando para trazer o quê? Dinheiro. É sorte. É sorte. Não é? Não, mas é muito legal. Esses links são fantásticos, sabe? Eu costumo dizer, as pessoas até brincam e falam, Amir,
para que você tenha ideia, são coisas muito loucas, né? O meu expediente na CBAT é de 16 horas. Eu não falo isso, né, nem com orgulho, nem para jogar confete. É a necessidade do trabalho, né? Eu chego na CBAT às 7 horas da manhã, eu sou o primeiro a sair, sou o último. Primeiro a chegar às 7, saio 11 horas da noite, sou o último a sair, porque tem muita coisa para ser feito, mas porque eu acredito. Eu acredito, e é o que eu falo. A minha função na CBAT, enquanto presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, é fazer com que os protagonistas maiores, que são os atletas e os treinadores, tenham que pensar apenas em treinar. Os problemas de fazer a gestão toda dessa é comigo e com a minha equipe. Então eu penso, e mais uma vez, eu penso como atleta, essa é a diferença. Eu gostaria de ter, quando eu fui atleta, gestores com a mentalidade que eu tenho, de entender que o Wlamir é apenas uma ferramenta, apenas um instrumento e que eu vou passar. A CBAT é permanente, o atletismo ele é permanente, eu tenho que ofertar para aquele momento para que os atletas e os treinadores brilhem. E é isso que a gente tem feito. É fácil? Muito longe de ser, mas eu nunca imaginei que seria fácil, eu nunca pensei que seria fácil, mas está sendo uma experiência muito legal. Incrível. Hoje são 3 meses de mandato, hoje. Exatos 90 dias de mandato. Hoje passa na experiência. Pois é, a partir de amanhã já dá para assinar a carteira. Olha que ótimo. Boa, bem Pessoal lembrado. que está nos assistindo aí agora, fiquem espertos, porque nós temos vários brindes da CBAT da Seleção Brasileira. E daqui a pouco já comece a preparar suas perguntas polêmicas, porque vai concorrer. Você quer concorrer, Vitor? Você já fez sua pergunta? Eu vou ter que entrar aqui agora só para ver o que está acontecendo aqui. Peraí. Já temos várias perguntas? Uau, peraí, deixa eu só entrar aqui. Aquela que ele me pergunta qual a cor da camisa do Edu, tá valendo ou não? Sacanagem. Acho que não, né? Pergunta Não. difícil assim? Não quero pergunta difícil. Deixa eu ver o que tá rolando aqui. Peraí. Vou até tomar uma água então. Já tá rolando. Caramba, tá rolando pergunta mesmo. Olha só, vai ter pergunta. Já temos comentários aqui legais, né? A gente vai falar daqui a pouquinho, mas a Danisa até colocou aqui: um dos meus sonhos é ver meus alunos e da comunidade participando regularmente das atividades físicas. Legal. Assim o desempenho escolar melhora muito. Olha Uma que outra legal. coisa que a gente pode falar sobre isso, o projeto Atletismo na Escola, que começa aqui em Bragança. Muito legal. É que tá rolando bullying aqui comigo. Ah, é? É, o Jura Tião só. colocou aqui. Eu acho que é o Tião. Se for você, Tião, acho que é o Tião, irmão do Mauro Silva. Ah, é? É, meio campista da seleção de 94, que jogou no Braga, colocou: o Du não pode correr na frente, pois chega com o narizinho de vantagem. Pois é. Não entendi a vinheta. Ultrapassa ali. Olha que legal. Edu, esse papo tá um espanto. Não vou falar pra você que tá espantando. Então, gente, já se preparem aí com as perguntas, que as melhores perguntas vão concorrer a prêmios exclusivos aqui. Temos protetor solar da Solst, meia oficial da Nike da Seleção Brasileira, chinelo da Hurley, bolsa de cintura da Nike, temos camisa oficial, livros. Olha, preparem-se. Lógico que parte desses prêmios nós teremos um segundo concurso aí. Não são todos sorteados hoje, viu? Fica a dica. Deixa eu ver a pergunta do Vitor. Não, Vitor, não vou fazer essa pergunta agora, não. Até ganharia, viu, Vitor? Olha só. Até ganharia. Não vou fazer essa pergunta, não. Voltando, então. Se preparem aí para as perguntas, por favor. Wlamir, que situação o Brasil vive hoje para ir para as Olimpíadas? Como que está hoje comparado à Olimpíada anterior? Em expectativa, em número de delegação, em como foi esse processo para chegar até aqui, num momento que talvez ia ter Olimpíadas, não teve, índice olímpico, não pode ter prova. Como que vocês viveram todo esse cenário para a gente chegar nas Olimpíadas aí daqui 20 dias? É uma pergunta legal. Foi um desafio absurdo, né? Um desafio hercúleo. É um problema que assolou a humanidade, que assola a humanidade ainda. Quando começou a pandemia, quando ela foi anunciada em março do ano passado, nós ainda acreditávamos, né, que a Olimpíada seria realizada em julho. Ninguém naquele momento imaginava que poderia haver um cancelamento, um adiamento, até porque isso aconteceu em período de guerra, né? Então os atletas vinham treinando, de uma hora para outra, tudo parado. Pistas de atletismo fechada, Brasil afora, mundo afora, treinamentos interrompidos, aquela expectativa: vai haver jogos, não vai haver jogos, e isso só foi piorando, né? Só foi piorando porque, como eu falei, os atletas vinham numa crescente com o foco nos Jogos Olímpicos, que seriam realizados em julho de 2020. Com o fechamento das pistas mundo afora, passou a ser home office é uma coisa e treinar em casa.
Aí nós temos situações como, por exemplo, o próprio Darlan, que a gente citou várias vezes. O Darlan levou o equipamento que ele utilizava para sua casa, ele construiu um setor de arremesso de peso ao lado da casa dele, num terreno baldio, treinava sozinho, um atleta, 4º colocado no Mundial. Só que o Darlan, quando a gente fala, não é aquele de levar uns pezinhos para casa. O Darlan faz supino com 315 quilos. Né? Supino. O Fernando também. Praticamente. Ele falou que faz com um pouco mais, que só é para aquecer. 315. 312. Ah, tá. Ah, ótimo. Não tá num sensacional. Nível. 315 quilos de supino? 315 quilos de supino. É uma coisa absurda, mas enfim, é um exemplo. Os atletas tiveram que ir se adaptando, mas é muito difícil. Como é que você treina salto com vara em casa? Como é que você treina salto em altura? Um fundista, como foram fazer trabalho aí de rodagem, fazer trabalho em esteira, não é a mesma coisa. Mas mesmo assim a gente pensava que vai passar logo. Isso não foi passando. Tivemos problemas, né? E aí, interessante, muito mais do que a dificuldade física, a dificuldade psicológica. Como é que você fala para um atleta, você vai ficar em home office? Alguém que a vida inteira está treinando 6 dias por semana, né, o altíssimo rendimento é isso, com toda uma preocupação com a alimentação, com tudo mais. Desafios absurdos, aos poucos as competições foram voltando, né, e o problema também, a primeira onda do Covid, terminou na Ásia, chegou no Brasil. Quando as coisas estavam voltando na Ásia, estava apertando no Brasil, Europa fechado, Estados Unidos fechado. Então, os campings que nós fazemos de treinamento mundo afora, todos interrompidos. Marcado os Jogos Olímpicos agora para 2021. Começa tudo de novo, aos poucos, mas em times diferentes. Europa e Estados Unidos treinando antes do Brasil. E nós ainda atrasados com relação a isso, e todo mundo tem que estar 100%, 110% no mesmo dia. Então nós fomos prejudicados por isso, ainda estamos sendo prejudicados. Nossos atletas, por exemplo, para entrar na Europa, primeiro não podia, agora entra, tem que fazer quarentena, da mesma forma nos Estados Unidos, gera um problema. Mas mesmo assim, eu confesso a você, para mim foi uma grata surpresa saber que nós estamos chegando bem para os Jogos Olímpicos. Nós estamos chegando com uma delegação muito grande, uma delegação maior, por exemplo, do que foi para os Jogos Olímpicos de Londres, né? Eu estou falando pelo atletismo, né? Maior do que foi para Londres, menor do que no Rio, porque no Rio de Janeiro, como nós éramos a sede, nós podíamos inscrever atletas em todas as provas. Agora não. Se você me perguntar de expectativas, é uma grande incógnita. Né? Esses Jogos Olímpicos é um Jogos Olímpicos. Vai ter torcida ou não vai poder ter? Vai ter torcida limitada, só japoneses, só residentes no Japão. Ah, é? Ninguém de fora entra? Ninguém de fora entra. Primeiro não teria torcida, depois foi liberada a torcida, até 10 mil torcedores, mas só japoneses, né? Só residentes. Caramba, porque a torcida móvel... É uma coisa que a gente sempre fala, né? Mais uma vez conversando com o Darlan, ele falou, é tão diferente. Você pode até ter a torcida contra, mas ter a torcida, você entrar no estádio, ver aquela galera, no atletismo ainda que são os maiores estádios, né? Diferente, você não é um... Tudo bem, né? Uma quadra tem aquele clima de caldeirão, mas o estádio é muito grandioso, né? E você tem lá 50, 60, 70, 100 mil pessoas assistindo ao atletismo, que é uma das modalidades mais assistidas. E tem um ditado que eu acho muito legal, e aí eu me orgulho muito, né, como presidente da CBAT. O Barão de Coubertin, ele falava o seguinte... Você realiza uns Jogos Olímpicos só com atletismo, mas você não realiza uns Jogos Olímpicos sem o atletismo. Né? Isso é muito legal. E por que isso? Porque quando você fala das modalidades, eu falei, né, das 24 provas, nós temos todo tipo de prova, nós temos grupos de prova. Flamir, o que você faz? Né? Como é que é o atletismo? No atletismo você tem as provas de velocidade, 100 metros rasos, 200 metros rasos, 400 metros... Aí você tem as provas de barreira no masculino, 110 com barreira, 400 metros com barreira. No feminino, ao invés de 110, são 100 metros com barreira, 400 metros com barreira. Velocidade prolongada, 400 metros. Meio fundo, 800 metros e 1.500 metros. Aí você tem o 3.000 com obstáculo, os 5.000 metros, o 10.000 metros. Isso tudo numa pista de 400 metros. Aí você tem as provas de campo. O que você tem? Prova de campo do que, Vlamir? São os saltos. Então você tem o salto em distância, o salto triplo,
o salto em altura e o salto com vara. Todas as provas praticadas tanto por homens quanto por mulheres. Aí você tem arremesso e lançamentos. Arremesso do peso, lançamento do disco, lançamento do dardo, lançamento do martelo. Aí você tem a marcha atlética, no caso masculino, 20 km e 50 km, no caso feminino, 20 km. Essas já não são em pistas, essas provas são em rua, inclusive são as únicas provas, a marcha atlética e a maratona, que não serão disputadas em Tóquio, elas serão disputadas em Saitama, né? Prova de rua. Exatamente, são na rua. Aí você tem as provas combinadas, que é o heptátulo no feminino, o decátulo no masculino. Você tem a maratona, né, uma prova ilustre, e você tem os revezamentos. 4 por 100 metros, 4 por 400 metros e agora 4 por 400 metros misto. Como eu falei, é a estreia nos Jogos Olímpicos. Então, nesse universo do atletismo, você tem espaço para todo mundo. É o esporte mais democrático que existe. Você tem modalidades aí que é pro alto, pro baixo, pro gordo, pro magro, e tudo é atletismo, todos são atletas, o peso da medalha é a mesma. É muito legal ouvir isso. Então é o que eu falo, que é fantástico. E isso não é o Vlamir que fala. O atletismo, primeiro, é o esporte base. Né? Você que passa pelo atletismo, qualquer esporte que você faz, você passa pelo atletismo, sem saber você está fazendo atletismo. O correr, o lançar, o saltar é natural do ser humano. Quando o teu filho nasce, o que você quer? Eu quero que ele ande, eu quero que ele corra. Ele está fazendo atletismo. Ele começou a jogar a chupeta, ele está lançando, ele está pulando. Tudo isso é atletismo. E é o esporte, como eu falei, o mais democrático. Tem espaço para todo mundo. Você fala, eu não gosto de correr, eu também não gostava. Né? Eu fui bicampeão sul-americano. Eu corria apenas na base, mas eu arremessava. Né? E aí sim, você tem... eu sou muito magro, muito alto. Olha, talvez o salto em altura mas aí, funcione. Um mesmo cara, ele pode participar de várias provas na Olimpíadas? Pode. Exemplo, quem corre, sei lá, o revezamento... Por exemplo, nós temos atletas que fazem... o atleta que faz os 100 metros, geralmente ele vai fazer o revezamento. Já são duas provas. Vai fazer duas, o do 400, vai fazer o 4 por 400. O decátulo são 10 provas, né? O decátulo, tanto que são os atletas mais completos. Eu falava... Não vou falar, porque talvez entre no sorteio, eu não vou falar, né, de uma Bragantina. Mas o decátulo, no masculino, o decátulo são 10 provas. Então, é os 100 metros... 110 metros com barreira, o salto em distância, o salto em altura, o salto com vara, o arremesso do peso, o lançamento do disco, o lançamento do dardo, o 1.500 metros e faltou uma prova, Vlamir. Marcha atlética não? Não, vamos lá. 400 metros. 400 metros. 400 metros, isso o decátulo. Né? Então o atleta faz essas 10 provas em 2 dias e vai somando ponto. Ele sai de uma prova, uma hora ele entra em outra, mais uma hora... É quase um Ironman. É muito louco, né? Uma prova fantástica, tanto que é o atleta mais completo. Eu conheci aqui o Luiz. É Luiz? Luiz Alberto. Luiz Alberto. Reside em Bragança também. A gente fez a gente levou uma empresa para fazer uma prova com família, né? E ele também nos atendeu, falou, enfim, conversou. A galera falou, caramba. Hoje nós temos, inclusive, aqui o Felipe, que nesse momento é o 4º decatleta do mundo residente em Bragança. Né? Está ele já é índice olímpico ou não? Índice olímpico. Ele já está nos Jogos Olímpicos. Ele conquistou os Jogos. Legal. Ele conquistou o índice no ano passado ao ganhar o Troféu Brasil Loterias Caixa de Atletismo em dezembro do ano passado. Conquistou o índice e conquistou muito. Sabe aquela com índice com I maiúsculo. Um atleta fantástico, uma superação absurda e está aí, residindo aqui. E aí o heptátulo também, né? As mulheres extremamente guerreiras. E é isso, o atletismo ele é fantástico por isso. Ele é muito amplo, né? Ele tem espaço para todo mundo, né? E tem os revezamentos, que o Brasil é uma referência mundial, que é outra coisa legal, também vai para o empreendedorismo. Por quê? As únicas provas coletivas do atletismo são os revezamentos. Então, são 4 pessoas buscando um único propósito. Nós não temos e nunca tivemos os 4 maiores velocistas do mundo, mas nós fomos campeões mundiais do revezamento ano retrasado. Por quê? Equipe. Né? Equipe, é a soma de esforços. Você fala, Vlamir, como que os 4 que não são mais rápidos ganham dos 4 que são mais rápidos? Que tem um detalhe. O que tem que chegar junto no final... O que tem que passar pela linha de chegada é o bastão.
E entre eu correr muito e você correr muito, eu tenho que passar o bastão para você. E aí o treinamento é o que você fala, aquela capacitação é o time que eu levo para passar o bastão e para você dar sequência na corrida. Então, nós fomos campeões mundiais em 2019, né, no revezamento 4 por 100 metros masculino. Temos várias medalhas no revezamento 4 por 100 metros masculino. Nós fomos bronze em Atlanta em 96, né? Nós fomos prata em 2000, né? Em Sydney. Prata, quer dizer, nós fomos o segundo nos Jogos Olímpicos. Nós fomos bronze com as meninas no revezamento 4 por 100 em 2008 e fomos bronze também em 2008 em Pequim no masculino. Mas volta essa lição, né? 4 que não eram e nunca foram os mais rápidos, mas no revezamento tornaram-se. Trabalho né? em equipe. Trabalho em equipe. E eu uso muito essa analogia nas minhas palestras até de comportamento, que eu falo sobre o passar o bastão, deixar o bastão cair, ou entregar o bastão com qualidade. Isso. Né? E o trabalho em equipe é isso. Né? É que eu queira que a pessoa que está vindo, ou a pessoa que vai prosseguir, enfim, que ela realmente receba aquilo com a mesma garra que eu tive até chegar ali. Não simplesmente, tá aqui o bastão. Pega o bastão e vai embora. E no revezamento, a grande sacada é, mais uma vez, o treinamento. Não adianta, eu corro muito, eu não vou treinar. Não adianta você correr muito, porque se você não treinar, se você não tiver a técnica para fazer esse bastão circular rápido, você vai atrapalhar a equipe inteira. Ninguém ganha um revezamento sozinho. Então isso é muito legal, é a excelência. E o mais legal é que assim, é um trabalho em grupo e os 4 não correm juntos. Exatamente. Entre aspas. Exatamente. Né? É uma prova coletiva e individual. É muito louco essa prova, e é né? muito louco pelo seguinte, primeiro que os 4 são responsáveis pelo êxito e pelo fracasso. E mesmo sendo 4 que correm na mesma pista, com o mesmo propósito, cada um tem a sua expertise. Ele falou, como assim, Vlamir? Nós temos o primeiro homem que é o que sai do taco. Então é aquele cara que tem a maior reação, né? Porque muitas vezes eu sou o que mais corro, ok. Mas será que você tem a saída mais rápida que a minha? Uma coisa é você correr lançado, outra coisa é você sair do taco, né? Do bloco de partida. E nós temos as pessoas que são especialistas nisso. É o primeiro homem. Aí nós temos o segundo homem que vai correr a reta. Tem que ser um especialista. O terceiro homem que vai correr na curva. E é diferente você correr na reta e você correr na curva. Entendeu? E tem todas as técnicas e tem todas... Enfim, é muito louco. E até a passagem do bastão, né? Não, a passagem principalmente. A passagem, porque nós estamos falando... A gente vê vários erros nisso, né? Pelo afobamento, Tem 1000 coisas que pode acontecer. Primeiro que você não está vendo a passagem do bastão, o atleta não está vendo, entendeu? Por isso que tem o treinamento, aquela reação, sabe? Na fração, né, do segundo para ele receber. Ele não está olhando, ele não está esperando, falou, vem aqui que... Não, entendeu? É tudo automático. Que legal. Mas como é que você faz isso? Treinamento, treinamento, treinamento e treinamento. Então é legal, o Brasil é uma referência nisso, né? Isso nos orgulha bastante, tem muita ciência por trás disso, né? Mas é muito legal. Que né? legal. Eu vou parar com as perguntas, porque vamos para as perguntas do YouTube. Posso ir? Valendo o prêmio? Atenção a galera que está assistindo, que está participando. Perguntas agora valendo prêmios oficiais. Deixa eu dar uma... Aqui. Eu vou fazer algumas perguntas agora. Você vai ganhar, né, Vitor? Tá boa essa pergunta, né? Eu sei disso. Mas você perguntou 8h15, então são 8h48. Se ele falar lá que vale, nós teremos alguns prêmios que serão destinados agora. João, peço para que você anote ou dê print da pessoa para você anotar o que a pessoa ganhou, ok? E alguns prêmios nós vamos fazer uma campanha no Instagram amanhã, vinculando a CBAT e ao NapaCast. Então vamos lá. Vamos às primeiras perguntas. Muito bem. Vamos lá. E a primeira... o Pablo está aqui também. Vamos lá. Primeira pergunta... Luffy, não sei quem é esse perfil, não sei se está aqui ainda. Como funciona a premiação dos patrocinadores em esportes coletivos? No futebol eles dividem a premiação. No caso da CBAT. Não, no nosso caso a premiação é pro atleta. É dele. Tanto o patrocinador quanto o próprio Comitê Olímpico, né, nos esportes individuais, ele dá pro atleta, ele paga pro atleta, não divide. Foi uma pergunta boa, comissão? Foi uma pergunta boa? Foi uma pergunta boa, Vlamir? Foi, vale uma chinelada. Uma chinelada? É um chinelo, né? Já vamos... Caramba, eu tô aqui na expectativa aqui.
Olha aí, Luft, você ganhou. João, Luft ganhou um chinelo da seleção brasileira, da Hurley, patrocinador oficial da seleção. Luft, vou pedir um favor para você, enviar uma mensagem no nosso Instagram, lá no NapaCast, com o seu endereço, para a gente conseguir destinar o seu presente. O Vitor, ele fez uma pergunta que você já respondeu, mas eu acho que é importantíssimo. Como a pandemia, lockdown, tiveram alterações nos treinos, treinando menos, você acha que terá resultados diferentes nas Olimpíadas por conta desse momento que estamos passando? Isso ele não respondeu. A função da falta de treinamento, da pandemia, pensando no mundo, pensando no todo, você acha que vai afetar o rendimento? Então, os últimos resultados têm sido surpreendentes, né? Nós temos muitos recordes mundiais sendo batidos, mas claro, né, naqueles países onde a onda da pandemia passou antes, né, atingiu antes. Acredito que o nível vai ser elevado ainda. Por certo que alguma prova ou outra vai ser bastante prejudicada, mas eu acredito que nós teremos ainda um nível bem alto. O World Ranking agora tem mostrado, né, que, não me pergunte como, eu não tenho resposta para isso, os atletas se superaram de uma forma fantástica. E aí? Levam a meia, né? Um pé, né? Um pé. Se tiver outra pergunta, ele leva os dois. Para quem chegou agora e não sabe, nós recebemos do Vlamir as meias oficiais da seleção da Nike, que é a patrocinadora também oficial da seleção. Olha aí. Boa. Olha a felicidade do menino. Que maravilha, hein? Hoje a janta é por sua conta. Olha lá. Pergunta do Luiz Felipe. O quão difícil é formar atletas vivendo no interior do estado, tendo recursos provavelmente limitados, e fazer com esses atletas sejam bem-sucedidos na carreira? Quão difícil é isso? É um desafio absurdo. Aí vem um detalhe, né? Essa pergunta, ela chega a ser até filosófica, né? Porque como nós falamos de superação, nós falamos de dificuldade, nós falamos de um esporte democrático. Uma grande sacada do atletismo, Edu, é que você faz a iniciação do atletismo em qualquer lugar. Você faz no pátio de um colégio, você faz numa praça, você faz na rua, você faz num campo de futebol, né? O nosso país do futebol com poucas pistas de atletismo. É difícil, é dificílimo, né? A receita disso, vontade e um professor que te inspire, né? Então, o que eu sempre coloco, isso inclusive nós mudamos o foco da CBAT agora, o nosso foco principal é na base. Nós queremos aumentar a base da pirâmide. Por essa razão, nós estamos lançando o edital agora para 60 centros de formação de atletismo no Brasil inteiro. Uau. Assegurado pelo menos um para cada uma das 27 unidades de federação e os outros 33 pelo edital. Objetivo disso, mostrar o atletismo para as crianças, porque é extremamente difícil por várias razões. Primeiro, a Faculdade de Educação Física, o curso de Educação Física, ele apresenta muito pouco sobre atletismo. Os profissionais praticamente não aprendem sobre atletismo. Você tem lá a disciplina atletismo, mas de forma muito en passant. Você não tem os equipamentos e os implementos para atletismo, como eu falei, salto em altura, salto com vara. Onde é que você vai ter o colchão para fazer isso? Mas faz. Como eu falei, eu vi treinar com salto em altura e cair na areia. E não tá nem aí, vai pra areia mesmo e tá tudo certo. Sabe aquelas coisas assim da superação. Mas é difícil. O mais difícil é que nós precisamos ter políticas que estimulem isso. Treinar é o que eu costumo dizer, né? As pessoas vão entender, né? Colocar aspas. Treinar é chato, competir é legal. Então você tem que ter objetivo. Você tem que saber, olha, eu tenho uns jogos escolares por ano, eu vou treinar para isso. Então um dos grandes desafios é você motivar aquela criança, você motivar aquele jovem a praticar atletismo. Para isso ele tem que saber o seguinte, ok, mas o que eu vou conquistar? Onde é que eu vou poder colocar isso em prática, né? Então o desafio é isso, é você ter um projeto. Desafios que nós temos também é você estimular, e aí nós caímos numa outra situação que é muito triste, né? O atletismo, ele está na base da pirâmide social. O pessoal fala, não, o futebol é a base da pirâmide. O atletismo está abaixo. O atletismo está abaixo
Tá? Pesquisas mostram que 2 esportes estão abaixo, o atletismo e o boxe. Né? O boxe porque é a lei da selva, né? É a sobrevivência, é aquela criança, aquele jovem que sai na mão desde muito cedo, né? Seja para enfrentar a vida mesmo e bullying e todas as dificuldades. E o atletismo é aquela história, né? É o pé descalço, é aquela pessoa que não tem nada, o correr, o saltar é inerente do ser humano, ou subir uma árvore, mas é isso. O grande desafio, primeiro, capacitação dos professores, né? Por isso a CBAT tem um projeto muito legal agora de democratização do conhecimento online, para que você possa capacitar esses treinadores e ter o estímulo de que os atletas vão competir. Isso é muito difícil, tem muitas cidades que não fazem competições, que não têm projetos, que não apoiam, e passa por um problema até mais difícil, né? Nós temos o fato de você não ter um lanche, né, para o atleta treinar. Eu vi atleta ir treinar, e vi isso no Nordeste, né, e você desmaiar. Mas até nas porque escolas, você... né, Vlamir? Sim. Às vezes, assim, não é crucificar, mas às vezes até a disciplina de educação física como matéria regular na escola poderia ser um pouco mais forte nesse sentido, né? Antes era. Esse é o detalhe, né? O que acontece é hoje, você não utiliza, não pratica o esporte no contraturno, que é uma coisa que a gente deveria, né? Até como formação cidadã, né? O esporte como algo, como qualidade de vida, como referência, como pedagogia do exemplo, enfim, não se utiliza. Isso é horrível. São poucas as cidades que têm projetos nesse sentido, e os educadores, os profissionais de educação física são guerreiros. Também muitas vezes tem a acomodação, né, daquele profissional que chega na educação física, ele solta uma bola e vai para o celular, né, aí terminou a aula, acabou, né, enfim, mas não é Olha, tá fácil. bombando de pergunta aqui, vamos, que senão, olha aí, ó. Ah, o Luiz fez essa pergunta, ganha um presente? Quão difícil é formar elas? Acho que foi um... Pode, vamos dar uma meia para Vamos dar ele, uma meia. né? João, anota aí, hein, João. Esperando que você está anotando, hein? Ó, Luiz Felipe nos envia uma mensagem no direct do NapaCast, lá no Instagram, falando que você ganhou as meias oficiais da seleção da Nike. Tá aqui comigo no cantinho. Próxima pergunta. São 2 perguntas da mesma pessoa. Vamos ver se a gente consegue responder aqui, ó. O Teco perguntou: campeonatos estaduais conseguem ter um nível bom para testar a capacidade e descobrir o que falta para uma possível entrada no campeonato nacional ou internacional? O quanto os campeonatos estaduais são fortes hoje? Os campeonatos estaduais são extremamente necessários, né? Como eu falei, treinar, aspas, é chato, competir é legal. Né? Nós temos campeonatos estaduais nos 27 estados da federação, nós temos pelo menos 5 campeonatos no atletismo, que é o campeonato sub-16, o campeonato sub-18, o campeonato sub-20, o campeonato sub-23 e o adulto. Agora nós tivemos, no último final de semana, em São Paulo, o Campeonato Paulista Adulto, 97º campeonato, imagina, vai fazer 100 anos, 97º Campeonato Paulista, que foi um evento fantástico, um evento padrão de um meeting internacional. O quão importante? É 100%. Então tem que valorizar os estaduais, sim. E até os municipais, né? Tem que valorizar. O que acontece, né? A CBAT, inclusive... Se der tempo, eu sei que se deixar aqui a gente fala dias, né? Nós criamos um programa agora que chama-se Somos Atletismo. Qual que é o propósito? É para ampliar a Confederação Brasileira de Atletismo além do esporte federado, do esporte confederativo. Então, dentro desse programa, nós criamos uma competição que é o Troféu Ademar Ferreira da Silva. Nós estamos recuperando, que é uma competição universitária, né? Vai ser o maior evento universitário de atletismo do país, que é inserir aquele atleta que não é um atleta de um clube, muitas vezes ele não é federado, mas ele vai entrar no atletismo. E o outro é a outra ponta, é o Master, é a Taça Brasil Master, para aquela pessoa que já passou dos 35 anos poder participar. Mas os municipais geralmente são campeonatos escolares, né, que é onde começa o atletismo. Mas os estaduais são excelentes, até porque nos estaduais é que você tem aqueles atletas que vão para o nacional. Né? Então é necessário, sim, e é extremamente importante. Nós temos grandes campeonatos estaduais no país afora. E o Teco ganha? O Teco? Ó, temos Axigram aqui ainda, temos meias, deixa eu colocar aqui. E aí? Meia pro Teco, né? Meia pro Teco. Meia. Tá bombando de presente eu tinha aqui. esquecido do Axigram, tem que ver aí. Meia pro Teco. Temos, ó, a Danisa
Eu vou... cadê a Danisa aqui? Cadê? Tava na ordem aqui. Não. Tem uma antes aqui. Ó. O Ronaldo fez 2 perguntas, tem que escolher qual é melhor pra gente responder, hein? Tá. Primeiro, explica de uma forma simples como funcionam os testes antidoping. Que legal, a gente não falou disso. Legal. Qual a frequência, são sorteados, são escolhidos ou todos têm que fazer? E a segunda pergunta dele é, qual o valor atual de uma bolsa atleta? Tem diferença entre os que já possuem pódios em mundiais e Olimpíadas? Como é que funciona isso? 2 perguntas boas, hein? Não, são 2 boas. Bom, antidoping, hoje toda a política de antidoping ela é gerida pelo governo, existe no Ministério da Cidadania, na Secretaria Nacional do Esporte, a agência brasileira antidoping, que é a ABCD, né, de combate à dopagem, ela está em todos os campeonatos nacionais, né? No nosso caso, a CBAT ela não tem gerência sobre isso, é uma agência governamental que está na competição. Os atletas, por sorteio, muitas vezes ela chega, são no mínimo 12 testes por prova. Ela chega e fala, olha, nessa competição eu vou fazer 30 testes. Ok, ela faz, então é recolhida, né, coletada a urina do atleta, e ele é obrigado, né, ele é obrigado a fazer, não vou fazer, não, você tem que fazer, você é obrigado a fazer, é feito a coleta, é feito o exame, uma vez detectado, isso no caso de haver o doping, o atleta é informado em sigilo, ele começa a se defender, né? E isso já sai também da esfera nacional e vai para a esfera internacional, né? É uma grande rede, né? Não existe hoje como você falar, não, eu fui punido pelo doping aqui, mas vou competir na Argentina. Não, essa relação... O Covid vai ser um teste que vai ser executado em todas as provas antes? Você sabe disso ou não? Como? O teste do Covid? Para as Olimpíadas? Nossa, pô, não só vai ser, como, se eu não me engano, lá em Tóquio são 5 testes. Você tem que fazer, se eu não me engano, a cada 3 dias, a cada 2 dias. Uau! Vai ser... Isso é uma outra coisa legal, só pedindo, né, licença aí para quem fez a pergunta. Essas Olimpíadas elas vão ser muito loucas. É aquele clima que a gente sempre via de Vila Olímpica, esse ano vai ser diferente. O atleta, ele não vai ficar na Vila Olímpica o tempo todo, né, porque o que é a Vila Olímpica? Vão todos os atletas de todas as modalidades, Esse ano não. O atleta do atletismo ele vai poder chegar na Vila 2 dias antes, compete e sai da Vila, tá? Para evitar, inclusive, a aglomeração, né? E teste de Covid, teste em cima de teste, né? Não adianta você, fiz um teste antes de chegar lá, não. Você vai fazer teste a todo momento. Uau! E é chato, né? Para você, com esse nariz, acho que... não fala assim. Pois é. Você ri, né? Você vai devolver a meia. Quantos pares tem aí? 3. Um pra mim, um pro Fernando e um pra você. Justo, né? João, você quer um par também? Não? Pode dividir aqui. O Ronaldo ganha? Ganha. Qual a outra pergunta que ele fez? Ele fez 2. Da bolsa. Bolsa atleta. Tem diferença entre os... Tem. Nós temos a bolsa mais alta, que é a bolsa Pódium. Ela é de até R$15 mil, né? Uma bolsa do governo federal, né? São pouquíssimas, né? É a bolsa, o valor mais alto, né? Bolsa Pódium. Difere isso? Difere. Muito bem. O que o Ronaldo ganha? O que o Ronaldo ganha? As camisas não podem, porque a camisa vai ser só pro Instagram. Ronaldo ganha. O Ronaldo... Vamos zerar a meia? A meia? Vamos Vai zerar lá, a meia? Vamos vai zerar a lá. meia, Ronaldo? Porque ó, nós temos o livro, temos o Axigram e acho que é isso que a gente vai caminhar pro final agora. Então, vamos lá. Muito bem. Vamos para as últimas perguntas agora, hein? Olha, a Cecília aqui do Pablo tá aqui também, hein? Muito bem, Cecília. Já falamos... Olha, tem Axigram rolando aí, hein? A Danisa, que é uma professora daqui de Bragança, ela colocou vários comentários aqui. Muito legal que ela falou que ela é guerreira, ela leva os aluninhos dela pra quadra 2 vezes por semana e tal. Parabéns. Né? Falou muito disso, eu valorizo muito o professor. Sabendo dos poucos incentivos que as escolas têm, consequentemente as crianças ficam em casa, no videogame, enfim. Né? Mas ela quer saber como ela pode incentivar a participação das crianças nos programas da CBAT. Legal. Nós temos um projeto agora com a Prefeitura de Bragança, ele está sobrestado nesse momento em virtude da pandemia, que é o projeto Atletismo na Escola. Então nós levamos alunos da rede municipal, se eu não me engano, é fato, da 5ª série, então eles vão fazer vivências na CBAT, né? Eles vão com
com o ônibus da prefeitura, vão para a CBAT e passam por todos os grupos de prova. Fazem o salto em distância, no lançamento eles fazem o lançamento com um foguetinho, eles fazem trabalho de coordenação, né, e estão convivendo aí junto com os atletas olímpicos. Né? Isso é um experimento, isso vai voltar. Esse é um projeto desenvolvido da CBAT em parceria com a Prefeitura de Bragança e um projeto concebido pelo Instituto Sanderley Parrella, né? O Instituto Sanderley Parrella, que tem a Sara Romani, que é a esposa do Darlan, né? Como a grande pensadora desse projeto. Então é um projeto em parceria com a Prefeitura de Bragança. A tendência é aumentar cada vez mais, tá? O projeto que nós temos hoje para a criança é isso. Nós tivemos uma reunião na semana passada com o secretário de Esportes de Bragança, o Carlos, no sentido de desenvolver o atletismo também na pista que fica na frente ali do Poço de Monta, né? De ter um projeto... famoso campo municipal. Exatamente, é um projeto mais amplo. Enfim, vem coisa boa por aí, vem coisa boa para Bragança. A professora Danisa, o que a professora Danisa pode ganhar? O que nós temos aqui ainda? Eu acho que a professora podia ganhar o Mulheres no Pódio, né? Que é Uau! inspirador, é um livro Uau! fantástico, né? Olha aí, Danisa, você ganhou um livro maravilhoso sobre mulheres no pódio. Acho que vai ser É legal, livro, material professor, pedagógico, inclusive. animal. Legal demais. Vamos para a última pergunta, agora valendo Axigram. Legal. Olha, nosso patrocinador local. Temos aí perguntas a serem escolhidas, hein? Vamos ver o que vai acontecer agora, hein? Nós temos uma pergunta do Vitor, perguntando se a CBAT tem envolvimento com as crianças carentes da cidade. É uma pergunta. Você vai ter que escolher qual pergunta você vai dar o prêmio agora, hein? Temos uma segunda pergunta da Beatriz, falando qual a coisa mais incrível que você já viu nesses anos de atletismo. Tem uma pergunta do Tião que falando se os esportes praticados de contato vão poder permanecer durante as Olimpíadas. Sim. Olha, estamos falando que no passado haviam os jogos regionais, os jogos socorrenses, jogos interistâncias, enfim, que era bem legal, jogava Sim. todas as modalidades. E é isso. Então temos essas duas perguntas agora, então. Do Vitor perguntando se há um projeto da CBAT com crianças carentes, local. E a Beatriz perguntando qual a coisa mais incrível que você já viu nesses anos. Se você achar que os dois valem, a gente dá um prêmio para cada um. Não, vale, com certeza vale. A CBAT ela não tem um projeto local, um projeto social. Como eu falei, nós temos projetos no Brasil inteiro. Tá. Né? Hoje nós temos 42, vamos abrir esse edital para 60 projetos, né? Mas não tem nenhum específico em Bragança. Né? Nós estamos discutindo com a Secretaria Municipal, além desse atletismo na escola, que é um projeto com as crianças da rede estadual, mas não é um projeto social, acho que com a amplitude que ele está falando, que existem vários aí, né, onde você tem geralmente uma associação que estimula isso, nós não temos... Eu não sei se a gente for pensar um pouquinho também, a própria parceria da rede municipal de ensino, né, que a gente considera, eu não sei qual que é o índice das crianças em Bragança nas escolas, mas acredito que... Sim. Né, nós temos, acredito eu que a grande maioria estão nas escolas, sejam municipais ou privadas. Sim. De alguma forma ou de outra, elas estão participando desses projetos vinculados à Sim, CBAT. existe, como eu né, falei... que é a comunidade participando. E todas as escolas municipais de Bragança. Nesse momento, o projeto não está ocorrendo em virtude da pandemia. São mais de né? 16 mil alunos na rede municipal de ensino. Pois é, por isso que foi escolhido a 5ª série, né, para que possa contemplar todo mundo, porque é muita gente. Né? Então, mas é isso, o projeto vai voltar e é um projeto fantástico. A outra pergunta que ela falou... Qual a sua memória, algo mais incrível que você viu na sua história no atletismo? Nossa, tem tanta história. O atletismo ele é uma coisa de tanta transformação. Eu posso falar, não a coisa mais incrível, mas talvez a coisa mais incrível que eu vivi no atletismo, que é muito legal. Eu, então, disputando meu primeiro campeonato sul-americano, eu na seleção brasileira, campeonato sul-americano disputado em Santiago do Chile, no Estádio Nacional de Santiago, e é muito legal porque foi a primeira vez que eu competi à noite. O Estádio Nacional fica na beira dos Andes e aquele dia estava uma lua cheia. Eu estou falando tudo isso porque é o que eu vivia. E aí você vê os Andes ali, aquilo nevado, uma coisa que já é um pouco surreal, né, com uma lua cheia, e você competindo ali. Enfim, eu fui como 5º do ranking sul-americano, e até o 5º arremesso, são 6 arremessos. Até o 5º arremesso eu estava em 5º lugar e achando que estava normal. Falou, ok, né? Eu vim como 5º, estou voltando como 5º, pô, legal.
Aí meu treinador me chama na grade, né, ele estava do lado de fora da pista. Meu treinador, que é vivo até hoje, né, meus cumprimentos ao meu mestre Roberto Di, que mora em Santos, né, tem 80 anos de idade, mais saudável que eu, né, uma vida dedicada ao esporte. Né, meus agradecimentos, meus cumprimentos ao professor Roberto Di, que o Di que me falou o seguinte, falou: Vlamir, você pode mais. E eu voltei com aquilo, né, ok, eu posso mais. E faltava um arremesso. E aí eu tinha todo o meu ritual antes de arremessar, peguei o peso, arremessei, né, o peso caiu, eu fiquei olhando para o peso, ele gritou para eu voltar, porque quando você arremessa, você tem que sair pela parte de trás do setor, se você sair pela frente, você queima. E aí eu fiquei olhando, né, o peso cair, ele pediu, gritou para eu voltar, eu voltei, aí eu sentei do lado do setor, puxa a trena, pega outra trena, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Daqui a pouco, no sistema de alto-falante do do estádio, eu ouço Vlamir Mota Campos, novo recorde sul-americano na prova do arremesso de peso. Eu me arrepio até hoje porque eu era o 5º colocado, eu sequer sabia qual era o recorde. Mas o meu treinador falou, é uma coisa muito louca. Ele falou: Vlamir, você pode mais. E eu acreditei naquilo. E aquele momento de concentração, eu pensei de uma forma muito rápida tudo que eu passei, o porquê que eu estava ali, o que eu buscava. E eu posso dizer que foi um dos arremessos mais legais da minha vida, porque a partir dali eu me transformei como pessoa. Eu falei, a partir de hoje ninguém mais bate o meu recorde, porque eu não sabia que o que eu buscava todos os dias era ser melhor que eu. E naquele dia, eu falei, nossa, eu fui melhor do que todos da América do Sul, do que todos que tentaram fazer o que eu fiz até hoje. Falei, eu vou levar isso para a minha vida. E eu levei, né? Eu levei isso até hoje. Na universidade foi assim, na minha vida eu procuro ser assim. Me permita uma analogia, mas assim, a importância da palavra de um líder, né? Exatamente. Quanto líder, quem está nos ouvindo, você é o líder, líder empresário, líder empreendedor, líder em casa, líder familiar, líder religioso, mas o quanto o poder da voz nesse momento de um líder pode estimular o seu liderado aí a conquistar algo muito maior do que é talvez que ele um poder fantástico, E isso eu trouxe para a vida. Isso eu tinha 18 anos de idade. Como eu falei, eu trouxe para a vida e com essa mentalidade de que eu posso ser melhor que eu todos os dias. É uma cobrança muito grande, mas foi a maior lição que eu aprendi do atletismo. Né? E hoje, com 52 anos de idade, eu trago isso. Né? Todo dia, quando eu acordo, eu vou escovar os dentes e falo, hoje eu vou ser melhor que eu fui ontem. Né? Porque eu sei que a gente pode. Né? Eu sei que a gente pode. Então, é essa a grande experiência. E hoje tem uma outra situação que eu acho muito legal. Eu tenho o privilégio, eu tenho a honra de ter como vice-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Edson Luciano Ribeiro, que tem 2 medalhas olímpicas. 2 medalhas no revezamento 4x100. Né? Ele foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 86 e medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000. E o Edson Luciano é um cara que conheceu o atletismo com 18 anos de idade, quer dizer, quando eu estava quase parando, ele estava começando por acidente no quartel. Né? Sabe aquele dia de, olha, vai ter uma competição de atletismo, você topa? Não, vamos lá. Ganhou de todo mundo, olhar o que é esse cara? 2 anos depois ele estava nos Jogos Olímpicos. E é uma pessoa que ele tem uma palestra muito legal, que ele é de Bandeirantes. Bandeirantes é uma cidade no norte do Paraná, e ele mostra uma foto de uma igreja com uma criança, né? Uma criança sentada na porta da igreja, só de shorts, sem camisa, sem nada. Aí ele fala, se você olhasse essa criança na rua, como você imaginaria o futuro dela? E aí depois ele coloca uma foto do lado, ele de terno, com 2 medalhas olímpicas, vice-presidente da CBAT. Né? Quer dizer, foi aquela criança que tinha um apelido de Lamparina, que vivia pelas ruas de Bandeirantes, que se tornou um gigante, um dos poucos brasileiros com 2 medalhas olímpicas e que teve a vida transformada através do atletismo por acreditar que o destino dele estava não nas mãos dele, mas nas pernas dele. E que pode, né? E que pode. E é uma referência, um grande exemplo para todos nós. Isso é muito legal. Temos Beatriz e Vitor agora. E agora? Axigram vai para quem? Protetor solar. Tem o Axigram. O Axigram vai para Beatriz, né? A Beatriz vai para o Axigram. Beatriz ganhou. Envie mensagem no direct, pessoas, Danisa, todo mundo teco, quem mandou mensagem no direct lá do Instagram do NapaCast, para que a gente possa providenciar a entrega para vocês.
e o Vitor. Porque agora a gente tem camisas, vai pro Instagram. Vai pro Instagram. E aí? O que vai pro Vitor? E aí? O que vai pro Vitor? Meia? Vai meia pro Vitor? Vale uma meia pro Vitor? Vale, então fechou. Uma meia pro Vitor, encerramos o nosso sorteio. Mas é o seguinte. Encerrou o sorteio por quê? Se nós temos mais protetor solar da Tem Soulst, mais. livro, meia, camisa Vamos lá. oficial masculina, camisa oficial feminina da seleção, Isso. bolsa de cintura e chinelo oficial da seleção brasileira. Nós lançaremos amanhã. Não, tinha 2. 2, Fernando. O Vlamir trouxe 2. Pois é. Tinha 2. Então esses prêmios nós vamos fazer uma campanha no nosso Instagram amanhã, vinculando uma parceria do NapaCast com a CBAT, até para que você que nos assistiu, que nos ouviu hoje, possa acompanhar mais ainda os projetos da CBAT e para que você possa também apoiar e talvez, quem sabe, virar um parceiro aí da CBAT junto aos projetos da sua cidade, que eu sei que tem gente que está em Bragança, mas tem gente que está rodando o Brasil aí, que mora em outros estados, enfim. Quem sabe você não pode apoiar também e conhecer esses projetos para levar para sua cidade e ser um fomentador aí do esporte nacional. Legal. Concorda? Concordo plenamente. Nós teremos uma pergunta lançada amanhã, mas a pergunta vai ser surpresa para que vocês não se preparem agora. Então nós teremos uma campanha vinculada no nosso Instagram. A partir de amanhã, final do dia, a campanha estará com a foto dos produtos para que vocês possam acompanhar. Só para registrar, então, teremos 2 camisas no sorteio do Instagram, uma bolsa de cintura da Nike, patrocinadora oficial da seleção, mais um conjunto de meias da Nike da seleção, mais protetor solar labial e protetor solar de pele, enfim, da Soulst Axigram, livro da história olímpica e chinelo da Hurley, chinelo oficial da seleção brasileira. É isso, gente? Fechamos? Que bom, né? Que papo bom, né? Que aprendizado, Legal. Vlamir. Não, o prazer é meu, uma honra. E Privilégio. eu queria que você fizesse aí as considerações finais, convidando as pessoas aí para torcer por Legal. nós aí nas Olimpíadas daqui 23 dias, é isso? É 23 de julho, né? Tá estourando Tá aí. estourando, 23 tá estourando. dias, hein? A nossa delegação olímpica, ela embarca dia 16 de julho, né? E peço primeiro, né, nos acompanhe amanhã. Amanhã às 13 horas teremos o anúncio, né, o anúncio oficial do time Brasil, dos guerreiros e das guerreiras que representarão o nosso país, né, os nossos 200 e tantos milhões de habitantes nessa competição que é a maior competição da humanidade, né? E nesse ano com uma dimensão, um gosto muito especial de superação, de renascimento, né? Então amanhã teremos às 13 horas o anúncio da nossa delegação. Torçam pelo Brasil, conheçam o atletismo. O atletismo, como eu falei, o esporte mais democrático que existe, é uma honra, para mim é um orgulho enorme estar à frente, é um privilégio estar presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, né? Gostaria de agradecer todos os nossos parceiros, né? Loterias Caixa, Prevent Senior, Pista e Campo, Laboratórios Axigram, vocês fazem a diferença, vocês são o combustível do atletismo nacional. Queria agradecer muito a você, Edu, pela oportunidade. Obrigado, para a gente é sempre um prazer, é o que eu falo. Eu sou suspeito para falar, porque para mim o atletismo, muito mais do que um esporte, é uma paixão, é um amor, né? Eu sou atletismo, eu não estou passando por atletismo, né? Nós somos atletismo e o atletismo transformou minha vida. Eu tenho certeza que pode transformar a vida de muita gente. Para a gente é um prazer enorme estar aqui em Bragança Paulista. Fomos muito bem acolhidos. Bragança é uma cidade fantástica para isso, um clima muito legal, uma gente hospitaleira, né? E muita coisa boa. Inclusive, existe um projeto hoje tramitando para que Bragança seja a capital nacional do atletismo. Isso é muito legal, não só a capital da linguiça, mas também a capital do atletismo. Que orgulho. E muitíssimo obrigado. Obrigado Convite que eu. nos honra demais. Obrigado eu, porque é um projeto que a gente tem falado muito de carreira, de histórias que inspiram. Eu tenho certeza o quanto inspirador é a gente entender um pouquinho dessa dimensão. Fala um pouquinho, porque nós conversamos, pelas minhas contas aqui no relógio, 1h50. Nossa. Voou, né? Foi 1h50, é isso mesmo? 1h50? Quase 2 horas de bate-papo, voou, né? Passa tão rápido. Legal. Mas de uma lição de vida absurda, Vlamir, no sentido de entender a importância de treinar, de acreditar e de simplesmente percorrer ou correr atrás de seus sonhos. Eu acho que ficou muito claro isso. Perseverar, né? Não Perseverar. desistir jamais. Foi uma lição absurda com você hoje. Obrigado. Eu que agradeço. Por ter topado, obrigado por estar aqui hoje. E amanhã vamos estar aí ansiosos acompanhando. Obrigado pela Maravilha. parceria. E a porta está aberta aqui. Eu queria muito que
já fazer o convite também. Eu sei que antes das Olimpíadas existe todos os riscos de saúde para que a delegação vá, mas pós-Olimpíadas que a gente possa aí trazer aí os atletas que residem em Bragança, que com certeza estarão no pódio, para vir com a medalha olímpica aqui, para bater um papo comigo. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso que eu quero mostrar para o mundo do que nós somos capazes. Legal. Obrigado. Pedagogia do exemplo. Nós temos aí, Pedagogia do exemplo, é isso aí. Super-heróis de verdade. É isso aí. Obrigado. Eu até a próxima. E, gente, você que está acompanhando o nosso canal, não esqueça aí de se inscrever, quem não se inscreveu ainda, compartilhe. Eu sei que muitas pessoas ouvem o nosso podcast nos próximos dias em Spotify, Deezer, Google, enfim, iTunes. Não é só o público que está ao vivo durante a live, mas sim que acompanha depois. Compartilhem, ok? Semana que vem teremos uma semana importantíssima para o nosso podcast também. Será uma semana aí dedicada ao humor. Então, fiquem espertos aí nos convidados. Terão convidados também extraordinários que divulgaremos aí no final de semana, ok? Então, conto com vocês. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, Fernando. Valeu, Vitor. Valeu, João.